Aqui, queridos, vamos orar. Amados, o pastor Rodrigo vai estar com a gente na conferência de julho. Você não sabia disso, né? Está sabendo agora. Vai estar com a gente aqui em julho, na conferência dos jovens. Vai ser demais. Vai ser glorioso. Pode glorificar o Senhor Jesus, agradecer ao Senhor. Ministrando, vai ser uma benção. Não perca, vai chacoalhar a goiabeira aqui, em nome de Jesus. Né? Vamos orar. Feche teus olhos. Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu servo. Usa ele, Senhor, como o Senhor já tem feito, Pai. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Pai, nos enche, Senhor. Enche mais de nós, Pai. Enche mais, Pai, nossas vidas, Pai. Enche-nos, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida, Senhor. Aquilo que cada um ainda está pensando, está meio com dúvida sobre alguma coisa, Senhor. Esclarece, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela separa as juntas e as medulas, Pai. Ela é profunda, Senhor. Ela vai fundo. Fixa, Pai, agora, Senhor, nossa mente, Pai, a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho, Senhor. Usa-o, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar as cadeiras aqui. Quem quiser descer aqui. Que jeito vocês acham mais fácil? É porque eu quero interagir. Senta aí. Quem quiser sentar, senta aí. Eu queria interagir um pouco com vocês. O que vocês acham mais fácil? Vamos colocar as cadeiras aqui assim, ó. Que aí eu passo o microfone, se alguém tiver alguma dúvida. Amém? Vamos fazer uma baguncinha aqui, vai. Senta aqui, não fica aqui perto. Né, os irmãos quiserem chegar. Ninguém é obrigado a nada, mas quem quiser chegar aqui mais perto. Bom, ei. Chega mais pra cá um pouquinho. O pessoal pode chegar aqui mais perto, né? Nós é feio, mas nós não morda. Dinheiro nós não temos, bonito nós não somos, mas nós vamos de jeito mesmo, né? Glória a Deus. Amém. Então, se tiver alguém querendo perguntar alguma coisa lá de cima. Gente, eu quero ser bem pontual, vou dar uma palavrinha rápida. Mas antes de abrir assim, eu quero perguntar assim, quantos aqui entendem? Tem como você dar só mais um? Tá bom aí? É que eu acho que eu que estou muito para trás. Tá bom, então tá bom, lá tá bom. Põe um pouquinho para mim aqui só, então. Um pouquinho coisa. Quantos aqui tem um chamado? Vamos lá, vamos jogar, vou fazer igual o pastor Guilherme. Vai. Vamos jogar limpo. Primeira noite aqui, o pastor falou, ó, tira a máscara, vamos jogar limpo, vamos fazer assim. Quem aqui tem o desejo, a vontade, acha que tem, não sabe se tem ou se não tem, um chamado missionário, ou já tem uma convicção? Levanta bem a mão assim, bem a mão, mesmo. Tá. Só isso de missionário? Eu estou quase mudando o assunto. Tá. Vamos dar uma filtrada aqui. Quantos aqui tem um chamado transcultural, no sentido assim, de outra nação? Porque dentro do Brasil tem várias culturas. Vai, outras nações. Ok, vamos lá então. Fala um pouquinho sobre a nação. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson. Obrigado, Rodrigo. Sim. Um pouco sobre nações. Meu chamado. Sim. Tenho convicção no meu chamado. Absoluto, tenho paz no meu coração. A palavra vem até mim. E o lugar mais alto que eu quero chegar em missões é aos pés da cruz, para que me direcione aonde quer que seja. Renunciando a minha própria vida, sem dúvida alguma. Apesar que vários erros me deixaram a desejar muitas coisas. A nação que eu desejo ir, sim, eu desejo ir para o Chile. Porque eu tive lá uma vez, no Chile, pregando o Evangelho, e eu tive uma caída lá. E nisso eu tenho um desejo grande de voltar, e sempre vem a palavra chegando até mim em direção a isso. Eu tenho esse desejo desde 2005. Fala um pouquinho sobre a nação. Eu tenho vontade para a Europa. Completa.
toda, se eu puder. Europa, eu tenho uma inclinação muito grande para a Índia, para a parte Marrocos, aqueles países um pouco mais fechados, e o Alasca, na América do Norte. Só que a que nasceu primeiro, América do Norte. O primeiro que nasceu no meu coração, desde que eu me entendo por gente, é a Europa. Eu tenho um amor pela Europa que eu não sei te explicar. Eu não conheço, nunca fui, mas eu tenho um amor muito grande por aquele continente, muito. Eu estive na Europa e eu fiquei muito comovida com algumas coisas que eu vi. Muitas pessoas na rua, estrangeiros na rua, muitas igrejas fechadas, muitos lugares que eram igrejas. O lugar do Spurgeon virou um shopping. Então, meu coração ficou comovido. Parece estranho falar Europa, todo mundo quer ir para a Europa, né? Mas o meu coração ficou, desde criança, pensando muito na Europa. Você levantou a mão? Tem alguém aqui que gostaria de ir na África? Peraí, deixa eu pegar aqui primeiro. Eu sempre tive um carinho especial pela África e com o envolvimento do teatro e tudo, tem um ministério de teatro que tem um projeto lá. E desde que eu entrei em contato com isso, eu tenho sido inspirada por essa nação. E nos últimos 2 anos, Deus tem me instruído e me revelado coisas a respeito dessa nação. Então, tem crescido muito no meu coração. Ásia. Alguém para a Ásia? Já faz uns 3 anos que Deus moveu meu coração em relação à Ásia. Eu até não tinha China. Quando Deus me disse que eu iria para as nações, foi o primeiro país que Ele colocou no meu coração, foi China. Oceania? Polinésia? Não? Glória a Deus. Gente, deixa eu dar uma palavrinha, eu já passo a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 2. Eu quero falar algumas coisas aqui, porque o que acontece? O problema de missões é que 70% dos missionários que estão no campo, 60%, 70%, eles na verdade têm a impressão de que eles foram chamados. Por quê? Porque muitas pessoas gostam da experiência, gostam de viajar, gostam de ter um contato diferente. Isso não significa que a pessoa é missionária. Então nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Salmo capítulo 2 diz assim: Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira. E no seu furor os confunde, dizendo: Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua propriedade. Tu os gerarás com vara de ferro. Tu os regerás com vara de ferro. Tu os despedarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçai no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Glória a Deus. Então essa palavra é uma palavra missional, falando sobre o reinado de Cristo nas nações, que as nações tramam contra Jesus e Jesus os despedaça. Eu quero mudar um pouquinho aqui mais, eu quero abrir mais o leque um pouquinho, só para a gente dar o plano de fundo. Quem gostaria, agora vamos abrir um pouquinho, de visitar um outro país? Não estou falando de missão não, agora de ir, vai. Gente, vamos jogar ali, pelo amor de Deus, não tem vergonha não. Vai, Disney. Missões na Disney. Né? Missões em Las Vegas, missões na Nova York. Vamos abrir aqui, porque eu quero... Vai.
Canadá. Ah, meu desejo por um país frio e desenvolvido. Fala aí. Tá, vamos lá. Vamos trabalhar uma seguinte coisa aqui, gente. Missões. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma vida e a igreja tem uma missão. Toda igreja que não tem vida nela e não tem missão nela, ela não é uma igreja. Então entende uma coisa. A vida da igreja é o que diz em Mateus capítulo 18. Jesus falou 2 vezes na Bíblia só sobre igreja. Só 2 vezes. Ele fala em Mateus 16, corpo místico de Cristo. Pedro, tu és pedra, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então porta é arma do quê? Porta é arma de ataque ou arma de defesa? Porta é arma de defesa. Ok? Então a igreja é aquela que rompe com as portas do inferno. Ok? É o corpo místico de Cristo. Hoje cedo a gente falou um pouco sobre o reino de Deus. A igreja é aquela que tem a chave do reino e ela rompe contra as portas do inferno. Isso é o corpo místico de Cristo. A segunda vez que Jesus fala sobre igreja em Mateus 18, ele fala assim, olha, tem alguma coisa contra o teu irmão? Vai nele e se conserta. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, traz ele para a igreja, os presbíteros o julgarão. Né? Se mesmo assim ele não te ouvir, considera ele como pecador e publicano. Então, Jesus fala sobre 2 vezes. A comunidade dos irmãos, né? A igreja, eclésia, e ele fala sobre o corpo místico de Cristo. Isso é igreja. Só que Jesus fala 98 vezes sobre reino de Deus. Ele fala 2 vezes sobre igreja. E 98 vezes sobre reino. O que a gente mais prega? A gente mais prega igreja do que reino. Então o que nós temos que pregar? A pregação do evangelho constitui-se disso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho dizendo é chegado o reino. Não é chegado a igreja. Então movimentos missionários, eles têm a tendência... Gente, eu vou dar uns dados aqui para vocês. Vocês vão escandalizar e ao mesmo tempo não escandaliza não, mas são verdades que eu preciso compartilhar. 90% dos missionários, eles vão para as nações. 90% dos missionários ativos nas nações não estão ligados a nenhuma igreja. Não foi nenhuma igreja que mandou. Não tem mantenedor. Não tem ninguém sustentando eles. Não tem. Eles estão lá por causa de uma palavra. Você quer um exemplo? Vou dar só um exemplo. Heidi Baker. Quem conhece Heidi Baker? Levanta a mão assim, pode levantar bem alto. Ministério Íris. Vocês não conhecem? A Heidi Baker é uma americana da Califórnia que estava num culto e Deus falou com ela assim. Ela estava orando e falou, Deus, me usa. Deus falou, ok. Então pega uma passagem e vai para Moçambique. Então você pega uma mulher loira, branca. E você põe ela em Moçambique, né? Gente, às vezes eu acho assim, falando, não, minha parte africana é forte. Não, não é não, gente. Lá os negão é negão mesmo. Né? 100% da África. Entendeu? Então você pega uma mulher branca, daquela que você põe o dedo nela assim, ela fica vermelha. E coloca num ambiente completamente inverso. Ela não fala português, porque Moçambique é o português de Portugal. E tem os dialetos caboclos lá das tribos. Você pega uma mulher americana, branca, loira, do olho azul, e coloca no meio de um povo que é azul. Essa brincadeira foi péssima. Mas tudo bem. A questão é, Deus não tem nada a ver com identificação pessoal. Deus tem a ver com identificação do coração. Então ela pegou e começou a trabalhar com órfãos lá. A primeira pessoa... Deixa eu contar rapidinho o testemunho dela. Ela pegou, foi para Moçambique com a passagem de ida. Chegou lá em Moçambique, o dinheiro dela deu para uma semana. Acabou o dinheiro dela. Heidi Baker sentou na calçada. Falou, Deus, eu vim. O pastor dela não enviou ela. Não teve um envio missionário da igreja. Ela sentou na calçada e falou, Deus, eu vim. Uma mulher passou, olhou para a cara dela assim, doida, colocou uma chave na mão dela, saiu correndo, ela pegou aquela chave, saiu correndo atrás da mulher, foi correndo atrás de uma chácara, ela ficou lá, ela morou 1 ano e ia aprender a falar português. Quando ela aprendeu a falar português mais ou menos, ficou ali trabalhando de graça para essa mulher. Quando ela aprendeu a falar português mais ou menos, ela pegou e foi para o lixão, e tinha um homem lá endemoniado comendo lixo, ela falou assim, ei você, quero falar com você. E esse homem pegou e falou, eu vou te matar. Já estava endemoniado. Porque lá os demônios, lá, gente, não é esses pombagirinha, tranca-rua. Esses pincher que a gente vê aqui, não. As coisas que a gente vê aqui é pincher. Lá tá os pitbull mesmo. Entendeu? Lá tá os dinossauros mesmo, os pterodáctilos. Aqui tem pombagira, lá tem ema gira.
Lá tem pterodátilo, gira. É outra classe. Beleza. Ela chegou lá, o cara falou, eu vou te matar. Ela falou, espera. Deixa eu pregar para você primeiro, depois você me mata. Ali ela começou, em nome de Jesus, eu te repreendo, o cara já ajoelhou, caiu endemoniado. E ali ela começou o trabalho. Então, ela conta vários e vários testemunhos no orfanato que ela tem, que pega menina abandonado. E os meninos dão trabalho, briga lá e foge. É terrível. Hoje ela tem 8.000 igrejas aliançadas a elas, que trabalham no ministério dela. Deixa eu dar o segundo exemplo. Leslie. A irmã Leslie, americana também, ela pegou e falou pro pastor, pastor, me manda para a Rússia, me manda para a Rússia, me manda para a Rússia. Eu nunca estive na Rússia, mas eu já estive na Finlândia, que é a mesma linha de polo. Nós estamos falando de países frios. Né? A Finlândia, você fica 3 meses sem o sol nascer e 3 meses sem o sol se pôr, porque é polo. Então, no inverno, o sol vai para cá, o país vai para lá, não amanhece. E de dia, né, eu não peguei o inverno, eu peguei o verão. Você está aqui assim, é meia-noite, está assim, ó, tá esse sol aqui, meia-noite, não anoitece no verão e no inverno não amanhece. Ela foi para a Rússia, o pastor dela enviou e deixou ela lá. Ela ligava para o pastor não atendia, não mandou R$1 e ela ficou lá. E em frio assim, de menos 20, menos 15 graus. Você tem noção do que é isso? Um frio de menos 15, menos 20. No extremo inverno, menos 28, menos 35, dá no norte da Finlândia. Né? Que é a mesma área ali da Noruega, Rússia, Islândia. Né? Ok. Esse é um terceiro exemplo. E ali ela foi também, se virou lá, trabalhou, né, de funcionária, se virou e depois começou a pregar o evangelho. Agora eu quero falar o exemplo mais esdrúxulo, entre aspas. Quem já ouviu falar aqui de um homem... Nossa, meu Deus, como é que chama o nome dele? Peraí, eu esqueci. Mas o apelido dele é Pastor Metralhadora. Quem aqui já ouviu falar do Pastor Metralhadora? Ninguém ouviu falar do Pastor Metralhadora? Eu imaginei. Esse tipo de coisa não sai na mídia. Por que o apelido dele é Pastor Metralhadora? Ele é... Nossa, gente, como é que chama o homem? Daqui a pouco vem na minha cabeça o nome dele. Ele é um missionário americano também, né, que foi um dia, ele vendia drogas e ele é traficante, etc. E ele se converteu e um dia teve um missionário na África falando para ele, lá na África assim é difícil, ele falou, eu quero ir lá um dia. E ele comprou uma passagem e foi, lá para o Sudão. Chegou lá no Sudão, né, não sei se você sabe, mas o Sudão é a sede do Boko Haram, que é a milícia muçulmana mais violenta que existe. Chegou lá, um dos rapazes lá do orfanato falou assim, e aí, você já tirou tua foto? Aí ele, como assim? Você vai fazer igual todo mundo? Você vem aqui, tira uma foto assim, né? Já viu aquelas fotos, aqueles monte de menininha assim na África, assim, faz assim. Você já tirou a sua foto? Se tirar, pode ir embora. Se quiser, você pode ir embora. Ele falou assim, não, como assim? Ele falou assim, ó, agora se você quiser conhecer a realidade mesmo, você vem comigo. E aí ele foi para o Sudão do Sul, que é do lado, que é a sede do Boko Haram, que é a milícia mais violenta, né, islâmica mais violenta que existe. E aí ele descobriu e ele viu a realidade. Quando ele estava numa tribo lá, a tribo foi atacada pelo Boko Haram e sequestraram as crianças. E menino, deixa eu ver, quem que é o mais novinho aqui? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Acorda, fala português? Quantos anos você tem? Oi? 11. 11 anos. 11 anos, não, mais novo. Os meninos de 8, de 9 anos, eles sequestram esses meninos e obrigam eles a matar a própria mãe na paulada. É o treinamento para você entrar no Boko Haram. Você é obrigado. A própria mãe fala, me mata, porque senão eles começam a esquartejar as crianças assim, na frente de todo mundo. Isso existe. Isso é uma realidade atual. Então o que acontece? Ele ficou chocado com isso e ele montou um movimento, que o movimento trabalha na seguinte forma. Eles interceptam as ações do Boko Haram, pegam os traficantes do Estado Islâmico, atiram a bala, matam os caras, tomam as crianças de volta, pegam as crianças, levam para orfanatos, e ali eles começam a ensinar sobre o cristianismo, da educação, dão uma vida decente, um futuro para essas crianças. Porque é a única maneira de resgatar, porque senão essas crianças vão virar soldados, né, igual o Estado Islâmico. Ok? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E muita gente julga, que isso? Como que o missionário pode matar os outros para resgatar? É muito simples. Quantos aqui são pai? Quantos aqui têm filho? Levanta a mão assim. Se o teu filho fosse sequestrado, e eu fosse um pastor, um agente, eu falasse para você, Éder, teu filho foi sequestrado por uma milícia, ele vai se tornar um soldado, ele vai virar um bicho, um demônio.
eu vou trazer teu filho de volta. Você ia perguntar para mim como é que eu ia trazer? Acho que não. Você quer teu filho de volta. A realidade é essa. Quem é pai sabe. Eu não sou pai, eu tenho 2 sobrinhas. Eu falo, pode trazer. Ah, mas tem que matar todo mundo. Ixi, pode matar. Por quê? Porque aí o crente acaba. Porque o amor paterno e materno fala mais alto. Então muita gente julga esse tipo de ação porque escandaliza o cristianismo. Mas vai lá então e prega. Chega lá no Boca Haram e fala assim, querido, Jesus te ama. Pega uma pombinha da paz. Vai lá. Vai lá. Deixa eu contar uma outra realidade. Europa. Quantos aqui já ouviram falar da Red Light? Uma rua que tem em Amsterdã e em Rotterdam. Aquela que as moças ficam assim, ó, as prostitutas ficam na vitrine. Já ouviu falar? Eu já tive lá em Amsterdã, já tive na Holanda algumas vezes. Elas ficam à mostra, assim. Vende maconha, vende tudo livre. Você sabe qual é a história dessas moças? Essas moças, elas são sequestradas, todas. Elas são sequestradas numa área da Europa chamada Eurásia, que é a divisa ali com a Argélia, Látvia, Lituânia, Ucrânia, Estônia, países talvez que você não sabe nem o nome, que chama Eurásia. É o leste da Europa e o oeste da Ásia, que é uma região muito pobre, onde tem meninas assim, que o povo é bonito demais, que são aqueles descendentes europeus, entendeu? Então eles sequestram essas meninas, ou elas são vendidas por assim, 20 euros, 15 euros. E quando elas dão sorte, elas viram prostitutas na Red Light. Porque muitas, acontece um negócio na Europa, isso acontece. Quantos aqui já ouviram falar da Deep Web? Meninada, isso aí vocês conhecem, né? Isso aí vocês conhecem. Coisa que não presta, conhece. Né? A Deep Web é a web fora do Google. Ou seja, o que tem na internet que não está no Google. Então na Deep Web você consegue comprar, você compra uma Google Doll por mais ou menos 15 mil dólares. O que é uma Google Doll? A Google Doll é uma menina dessas que foi sequestrada. É cortada as traqueias, as cordas vocais, furam os olhos, furam os ouvidos, decepam os braços e ela é vendida como uma boneca sexual. Ela dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio, depois ela morre. Isso existe. Isso existe na Europa. Isso existe. Agora você imagina o sofrimento de uma menina dessa. Gente, por isso que eu falei para você que eu ia chocar um pouco. Isso é real. Isso é real. No Nepal, Ásia, Nepal, Butão, o sul da Índia, países ali extremamente pobres, acontece a mesma coisa. Tem um projeto da MCM, chama Meninas dos Olhos de Deus, que com R$70, menos de R$70, acho que R$50, você sustenta uma menina com escola, educação e tudo, porque essa menina ela é comprada por mais ou menos $10, $15 no Nepal, para ser prostituta. Ela faz uma média de 30 programas por dia. As meninas, elas são forçadas a fazer 30 programas por dia. E quando elas não prestam mais, elas são jogadas na rua, assim, igual um lixo. Igual lixo. Essa é a realidade. Isso não está na Globo, isso não está na internet, isso não está em nada disso. Então, isso é, fora assim, as coisas que a gente não sabe. Então, essa é a realidade de muitas nações. Por que isso choca? Porque, na verdade, eu quero trazer para você um choque mesmo. Porque a gente vive dentro de uma bolha evangélica, achando que a pregação do evangelho normal vai salvar as pessoas. Cara, e não vai. Se você for ver o método de Atos, se você for ver o livro de Atos e for ver o método, e o próprio apóstolo Paulo diz, a minha pregação não se manifestou somente em palavras, mas em poder. Porque vai ter em lugares, gente, se você for aqui perto, ó, não é longe, dá para você ir de carro. Vai demorar, mas você vai. Num país chamado Haiti. A religião oficial do Haiti é a Quimbanda. Lá bruxo voa mesmo. E eu não tô, isso não é brincadeira não, é verdade. Voa, voa. A macumbaria tão pesada e tão intensa, né? Não sei se você sabe lá que teve o terremoto lá, matou todo mundo. Gente, é terrível. Tipo assim, vários pastores, não é um nem dois, relatam que o cara tá pregando no culto assim, o bruxo entra voando dentro do templo. Isso é América do Sul, tá? Isso não é África não. É aqui, ó, do nosso lado aqui, um lugar chamado Haiti. Então essas coisas, elas existem. Elas são reais. Só que elas são tão maquiadas, o diabo ele é especialista em maquiar as coisas e fazer com que a gente creia que isso tudo é assim, é simples. E não é assim. E não é assim. Agora eu quero trazer uma realidade, algo sobre aqui, sobre o Brasil. Eu, em 2017, não, 2018,
2017. 2017. Deus falou para mim, vai para os Estados Unidos. Beleza, eu fui. Comprei uma passagem, tirei o visto, fui. Quando eu cheguei numa igreja anglicana em Memphis, na Carolina do Norte, um casal de missionários, eles estavam lá para dar um testemunho, o Bruce me levou numa igreja anglicana e eles estavam dando testemunho. A primeira coisa que o casal falou assim, gente, eu não quero dinheiro. Para de mandar dinheiro. Eu nunca vi isso, missionário não pediu dinheiro. Né? No Brasil eu nunca tinha visto. Lá eles falam, para de mandar dinheiro. Tá tudo bem, a gente tá bem nutrido, tá tudo certo, o dinheiro tá chegando. Eles estavam na Síria e tem um trabalho na Tanzânia, esses missionários. E eles falaram assim, começaram a falar dos testemunhos, da obra que eles estão fazendo, e eu lá, assistindo eles falaram. De repente ele falou assim, os Estados Unidos não tem mais a unção de missões. A unção de missões mundial está sobre o Rodrigo. Aí eu fiz assim, ó. Que é isso? Deus transferiu para o Brasil. Ela está querendo dizer o Brasil. O Brasil é o portador dos missionários. Essa palavra profética sobre o Brasil, quem sabe quem já ouviu isso? Brasil, celeiro de missionários. Tá. Essa palavra profética ela existe há mais de 50 anos no Brasil. Profetas profetizam sobre o Brasil. Brasil, celeiro de missionários. Então agora eu vou te dar um dado mais assustador ainda. Quase todas as 192, né? 191, 192 nações, não sei exatamente, tem um brasileiro lá pregando o evangelho. Todo lugar, aí esse casal de missionários falou, todo lugar que a gente pisa tem brasileiro lá pregando o evangelho. Aí a gente pergunta, cadê esse povo? De que igreja que eles são? Sabe que igreja que eles são? Nenhuma. Nenhuma. Quem está sustentando esse povo? Ninguém. Quem está mandando mantimento para eles? Ninguém. Ninguém. A igreja brasileira, ela tem dinheiro. Hoje ela tem dinheiro, ela tem recurso, ela tem material humano, ela não envia, ela não sustenta, ela não manda. Não manda, cara, não manda. A gente é ruim de missões. Os Estados Unidos têm dinheiro. Várias igrejas que eu fui nos Estados Unidos, você chega assim, o Bruce, que é não é mais meu discipulador, mas era, ele falava assim, ó, esse aqui é o Rodrigo, missionário, evangelista, amigo meu, já foi em mais de quase 30 nações, e piriri para a Europa, eu falo assim, é mesmo? E eu tô parado, o povo começa a pôr dólar no meu bolso, assim, é uma delícia, né? Tchum, 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 e eu assim, amém, 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 amém. Por quê? Porque eles não têm quem enviar em quem semear. A moça chegou lá e falou assim, ó, a unção está sobre o Brasil. O pastor falou, ó, eu não quero que dê oferta para o Rodrigo. Eu quase matei ele. Falei, por que não? Palhaçada, né? Só vou te contar um dado dessa igreja. 110 membros na igreja. Eles levantaram 3 milhões de dólares em 6 meses para construir uma igreja nova. Você acha que o missionário dessa igreja está precisando de dinheiro? Eles têm muito... Gente, os Estados Unidos têm muito dinheiro. Não estou falando bobagem. Eles têm muito. E não tem quem enviar. Porque Deus tirou essa unção. Então deixa eu falar uma coisa. A unção está sobre o Brasil. Os missionários do Brasil são as pessoas que vão impactar, porque nós somos a segunda geração. Eles são a geração da vinda, nós somos a geração da volta. Profeticamente, não sei se você estuda sobre missiologia, existe uma profecia mundial, isso tem bases bíblicas, e eu não vou falar disso agora, porque isso é muito comprido. Mas o caminho é Brasil, Europa, Israel. Aqui, ó. Nós vamos reevangelizar a Europa. Vários e vários e vários missionários noruegueses, suecos. Vamos lá, vai, rapidinho. Quem conhece Daniel Bergen e Gunnar-Vring? Vai. Gente, não é possível. Daniel Bergen. Vou falar o nome de novo. Daniel Bergen, Gunnar-Vring. São 2 suecos, vai. Você conhece, né? Você tem cara de que conhece. Levanta aí, fica de pé um pouquinho. Você conhece demais, senta aí. O Daniel Bergen e Gunnar-Vring são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Lá no Belém do Pará. Eles foram para a Rua Azusa. Né? Eu estou brincando, viu, irmão? Só uma brincadeira. Né? Eles foram para a Rua Azusa, no movimento, nesse avivamento que estava tendo nos Estados Unidos, foram tocados. Dos Estados Unidos eles vieram para Belém do Pará. Sabe como que eles descobriram Belém do Pará? Deus falou. Eles tinham mapa? Não. Eles sabiam? Gente, Deus falou, Belém. Só tem 2 lugares no mundo que chama Belém. Israel e no Pará. Vieram para cá, começaram numa igreja batista,
Depois o pastor expulsou eles, que eles eram pentecostal demais, orava demais, né? Gente, crente de oração enche o saco mesmo, incomoda, né? Começaram e foi uma bênção e começou a romper. Então aconteceu esses dois movimentos no norte, com Daniel Berg em Gunaving, Assembleia de Deus. Na verdade chamava Missão Mundial Apostólica, depois virou Assembleia de Deus. No sul do Brasil começou o pentecostalismo também com a Congregação Cristã do Brasil. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, os luteranos, né, que vieram, aquela alemãozada doida lá que veio para cá. E depois, presbiterianos com os puritanos que vieram dos Estados Unidos, puritanos, presbiterianas, batista. 4 missionários evangelizou o Brasil inteiro. Quantos missionários você acha que já foi para a África? E a África não se converte. Não se converte. Já foi muito. Um monte de igreja no Brasil tem missão na África e o trem não vai. Não vai. Por quê? Por causa de uma palavra profética que está em Gênesis capítulo 9. Cã, você vai ser servo de servos. Então, a gente tem que saber isso. Eu preciso dar esses dados. Para quê? Quer dizer que então não tem que evangelizar a África? Lógico que tem. Tem igrejas gigantescas lá na África. Só que o que aconteceu lá, gente, foi o custo do que aconteceu. O dinheiro que foi. Um monte de coisa que aconteceu. No Brasil não precisou de nada disso. No Brasil foi sozinho. E foi sozinho. Gente, quantas igrejas tem em Jales? Você tem noção? Quantos habitantes tem em Jales? 50 mil aproximadamente. Eu duvido que tem menos de 100 igrejas em Jales. Se não tiver 100, deve ter uns 80. Igreja, assim, com 30 membros, 40 membros, 50 membros. Sabe aquelas portinhas? Era um boteco, virou uma igreja. Mas é. Você sabe quem que orou por isso? A geração de 40 anos atrás orou para que todo boteco virasse uma igreja. E virou. Sabe o que a maioria dos pastores fala assim? Nossa, esse povo não para de abrir igreja. É uma igreja mais sem noção do que a outra. Assim, então você presta atenção na tua oração bonitinha, que você orou isso. Você lembra do Descende? Que o Hernandes Dias Lopes falou, isso aqui é resposta de oração nossa. A gente orou há 30, 40 anos por isso e hoje está acontecendo. Gente, Barretos tem 120 mil habitantes, Barretos tem mais de 200 igrejas. A Batista tem de quilo, Presbiteriana de lote, comunidade, Assembleia então é mato. Assembleia de Deus, Ministério do Cuspe Santo, Assembleia de Deus, Ministério da Roda da Bicicleta, Assembleia de Deus, Ministério da Voadora Pentecostal, tudo que você imaginar tem. Tudo que você imaginar tem, para todo gosto. Isso é bom e isso é ruim. Porque nos últimos dias, pessoas levantariam pastores para si. Beleza, não vamos falar de doutrina aqui não, estamos falando de missões. Então, a realidade do mundo é, a unção está sobre o Brasil. Eu oro pela Noruega, deixa eu contar um testemunho meu aqui agora. Eu oro pela Noruega desde 2004. Como que foi isso? Eu não sei. Eu estava em casa, na rua, sei lá como é que foi, veio esse nome na minha cabeça, Noruega. Eu não sabia se o povo era branco, era asiático, era preto, mameluco, cafuzinho. Eu não sabia. Noruega, se é na Ásia, se é na África, se é na China. Eu não tenho a menor ideia de onde que era a Noruega. Beleza. Comecei a orar. Senhor, abençoa a Noruega. Não sei se é para o norte ou para o sul. Abençoa a Noruega, abençoa a Noruega, abençoa a Noruega, abençoa a Noruega, abençoa a Noruega. Fiquei 3 anos nessa ladainha. Abençoa a Noruega. Lembrava, abençoa a Noruega. Do nada. Quando eu fui para a Escola do Clamor em 2007, a Heidi Baker orou por mim 40 minutos. E aí eu comecei a fazer meu trabalho sobre a Noruega. Eu fui pesquisar a Noruega. 98% cristãos protestantes. Isso em 2007, porque em 2003 ela era 100% de cristão protestante. Imagina um país que só tem evangélico. Imagina a chatice. Que deve ser um país que só tem evangélico. Né? Não tem tribulação. Né? Porque o legal é os atribulados, para tribular a gente. Né? Os atribulados, você fala assim, desviado, filho do demônio, é você, crentinho, vagabundo. O legal é a guerra, a adrenalina. Né? Não tem ninguém. Todo mundo crente. Norte da Escandinávia. O último lugar da Europa a se converter. Foi a Noruega. Né? Os vikings. Os vikings vocês conhecem, né? Ragnar, vocês sabem quem é, né? Olha lá. Você viu a série inteira, né? Não? Olha, meu Deus. Viking todo mundo conhece, né? Então deixa eu explicar como é que foi. O inglês. Os vikings invadiam a Inglaterra. Brigavam com o rei. Chegavam lá em Wessex, em várias cidades da Inglaterra. Tomavam.
e eles começaram, a Inglaterra, em vez de fazer guerra contra, principalmente a Dinamarca, começou a mandar missionários para a Dinamarca. Né? O rei ainda não tinha rompido com Roma, né? Não existia a igreja anglicana, né, da Inglaterra, era toda a igreja católica apostólica romana. Ele começou a mandar missionários para lá. Então os missionários chegavam lá e os deuses, né, vikings eram Odin, né, Thor e deuses assim. Então eles pegavam eles chegavam e falavam, se Deus seu é um Deus falso. Eles pegavam uma barra de ferro, esquentavam no fogo, quando a barra estava vermelha, eles colocavam da mão do missionário, ele tinha que andar 10 passos e jogar a barra de ferro no pé do rei. Era assim, se você aguentar, o seu Deus é verdadeiro. Se não, morreram vários missionários, a mão arrancava, até que, como chama, Luiz, não sei o quê, não sei o nome do homem também, mas tá no seriado, ele aparece. Eu vi lá. Ele pega a barra de ferro, não aparece essa cena, lógico, não colocaram essa cena, mas ele pegou a barra de ferro, 10 passos, e jogou no pé do rei. O rei se converte, a Escandinávia inteira se converte. Foi o último país da Europa a se converter. O primeiro país da Europa a se converter completamente foi a Argélia, né, com a pregação de Filipe ou André, não lembro ainda, na época de Cristo. Foi o primeiro. Okay? Pedro morre em Roma, Paulo morre em Roma, Maria Madalena morre na França, né? E vários entram na Europa, mas a Europa não se converte, o norte não se converte por causa da dureza dos vikings e da dificuldade de entrar lá. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, esse monte de coisa que eu estou falando, o que eu quero dizer é, as nações, elas são áreas e expansões, localidades onde nós, missionários, porque você é um missionário. Se você não é um missionário, você é um impostor. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Você vai ter que entender que o que Deus quer fazer na nação, Ele não quer uma igreja brasileira na Europa, Ele não quer uma igreja brasileira na África, Ele não quer uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Quando você estiver na África, você tem que pregar para os africanos. Do jeito africano, na língua africana, você vai ter que mudar e morrer para alcançar aquele povo. Por que a gente tem tanta dificuldade disso? Porque a gente quer levar a nossa denominação. Uma igreja lá de Barretos, filma isso aí. Uma igreja lá de Barretos começou um projeto na África, chegou numa ilha lá, começou a pregar o evangelho lá, em vez de falar de Jesus, mandaram uma placa lá, enterraram uma placa da igreja na terra. Pra quê? Colocar uma placa da igreja na terra. Você sabe o que os africanos entenderam disso? Nada. Porque a África, gente, presta atenção, chega aqui um africano e coloca uma bandeira aqui no solo de Jales. Né? Não sei se Jales tem essas coisas. Barretos que tem um monte de misticismo. Diz que tem uma cabeça de boi enterrada na 43, na Avenida 43. Enterra a cabeça de boi, enterra um boi inteiro, enterra o capeta lá, que não tem dessa. Jesus chegou, acabou. Jesus chegou, acabou, fim. Jesus entrou, o capeta tem que sair, ponto final. Não, pastor, mas aqui é pesado. O negócio aqui é centro de macumba, pastor. E daí? Não, pastor, aqui é o espiritismo. Mesa branca. Não, pastor, aqui é não sei o que. Cara, esquece isso. Esquece isso. Deixa eu só concluir essa questão aqui, eu quero abrir um pouco aqui de novo. Quando eu comecei a orar pela Noruega, e eu descobri a realidade da Noruega, e aí eu fui ser empresário, fui ganhar dinheiro, e, né, etc. Depois, quando eu voltei mesmo, me realinhei ao Senhor, em 2015, eu fui convidado para ir na Alemanha, lá em Kiel, no norte da Alemanha, que era a região da Escandinávia. Okay? Eu peguei um trem, saí de Kiel, fui para Helsingborg, de Helsingborg eu fui para Odense, Copenhagen, atravessei, fui para Malmo, até chegar em Hör, lá na Suécia. E aí lá eu entendi que aquele monte de evangélico, eles viveram uma vida tão boa, eles alcançaram um padrão de vida tão alto, que eles realmente acham que a vida é assim, é um conto de fadas. E lá aparece mesmo. Então o que o pastor Gladstone falou hoje aqui é muito sério, por quê? Porque as facilidades, elas deixam os cristãos mornos. Quanto mais fácil a tua vida for, mais morno você vai ser. Gente, isso é fatal. E o diabo, ele está completamente interessado no seu conforto e na sua estabilidade. E Deus está interessado no seu crescimento e na sua santidade. É completamente diferente. Por que você acha que a Europa esfriou?
Deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma realidade. Drigo, fazer isso aqui também, drigo, eles não conseguem. Pera que eu estou saindo do foco, mas deixa eu voltar aqui. Então a cabeça americana ela é completamente diferente. Por quê? Eles têm muito dinheiro, o governo é uma mãe para eles, as leis são extremamente rígidas, não faz sentido a criminalidade. No Brasil, faz sentido criminalidade. Faz totalmente sentido a criminalidade. Por quê? Porque você mora numa cidade do Nordeste, sei lá, Horto do Salitre, no Pernambuco. Você vota no político. A igreja vai lá e faz um poço de água. Tá lá, coloca um poço de água na comunidade. O político que você votou joga óleo diesel no poço que a igreja cavou. Você tem que comprar a água dele, para você não poder beber água. Isso é o Brasil. O mesmo político que votou, ele vai lá jogar óleo diesel, polui o poço. Você tem que votar nele para comprar a água dele. O cara que você votou. Então faz total sentido matar um cara desse. Não estou pregando vingança aqui não. Eu quero falar de mentalidade. Aí você vai para um país igual a Dinamarca. A Dinamarca, 1.500 euros por mês. Ok? Não vamos pegar a Dinamarca não, vamos subir mais um pouquinho. Noruega mesmo. A Noruega tem o pré-sal. O pré-sal da Noruega é verdadeiro. Não é esse pré-sal daqui do Brasil, fica mais caro para tirar de lá do que deixar ele lá. O governo pegou o pré-sal do país e dividiu para o povo. A Noruega tem 5 milhões de habitantes. Você sabe o que é 5 milhões de habitantes? É a população da cidade de Campinas. Campinas tem 4 milhões e pouco de habitantes. É a população da cidade da Noruega. Então, quando você nasce na Noruega, você é um norueguês, você já nasce com 3 bilhões e 800 milhões de dólares na tua conta. Nasci. Né? Saldo. Deixa eu ver de novo. 3 bilhões e 800 mil. Por quê? Porque o governo dividiu a riqueza com o povo. Você sabe o que a Noruega está fazendo com o dinheiro? Ele está comprando o Central Park. O Central Park não dá para comprar, né? Mas os prédios em volta é tudo da Noruega. Aquele prédio lá em forma de vela lá em Dubai é da Noruega. Porque não tem o que fazer com o dinheiro. Não tem o que fazer com o dinheiro. Então você está passando numa vila lá em Alesund, em Helsingør. Não, Helsingør é na Suécia. Em Oslo. Oslo não, porque é a capital. Mas no interior, você passa lá, tem uma banca. Você pega lá um jornal, uma fruta, coloca um dinheiro e não vai nem conferir. Tá lá. Aí você chega num cara desse e vai pregar o evangelho. Querido. Né? Imagina que você é um norueguêsão. Bjorn. Vou pegar um nome norueguês. Bjorn. Você tem que aceitar Jesus. Para Jesus mudar a tua vida. Você faz assim, não muda não. Mudar minha vida? Você quer mudar minha vida? Para onde? Mudar a tua vida. Deus vai te prosperar. Prosperar para quê? Igual você, que é brasileiro? Não, mas Deus vai te abençoar. Abençoar o quê, cara? Eu sou crente, eu nasci crente. Né? Calvinista, extremo. Uma vez salvo, salvo para sempre, querido. Eu sou salvo. Essa é a cabeça, gente, essa é a cabeça escandinava, viu? Eu sou salvo. Eu nasci salvo. Você quer me converter pra? Você não tá vendo que você tá morrendo? Que todo dia, no inverno lá, todo dia um pula do trem lá, debaixo do trem? Não, mas aquele povo, eles não estavam bem aquele dia, o que tem? Você não tá vendo, cara, que a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a colocar pornografia em canal aberto, que as crianças crescem? Aí o cara fala assim, o que tem? É só sexo. Cara, como assim, cara? Perdeu a noção de moralidade. O que tem, cara? Nós somos salvos. Essa é a cabeça do norueguês. E de um americano você fala assim, cara, você tem que se converter. Você tem que se arrepender. Fala, você é um latino. Você é latino. Você quer pregar para mim? Você quer pregar para mim? Eu sou um americano. Eu evangelizei teu país, rapaz. Você quer me ensinar? Aí você vai pegar para um africano. Você fala assim, bonitinho, você tem que se arrepender. Você tem um pirulito para me dar? Se você me dá um pirulito, eu me converto. Aí você dá um pirulito para ele, eu converto. Aí no outro dia fala assim, não, mas vem para a minha igreja. Você tem um pirulito para mim? Dá para mim. Então você consegue entender a realidade extrema. China. Chinês, você tem que se converter, cara. Se arrepende. Não, mas para quê? Eu vou morrer. Ah, você é crente? Espera aí, liga para a polícia, você está morto. E mesmo assim, quanto mais dificuldade, mais perseguição, mais prospera. Então você consegue entender a distância, a discrepância de um país para o outro, cara. Se na China alguém desconfiar que você é crente, cara, e te denunciar, você está preso, irmão. Você vai ser torturado. Coreia do Norte, eu costumo falar que a Coreia do Norte é igual ao casamento. Você entra vivo, mas você só sai morto. Até que a morte o separe, irmão.
E ser missionário na Coreia do Norte e casar é a mesma missão. Você vai entrar vivo. Mas sair é só dentro do caixão. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? E agora vamos abrir um pouquinho aqui. Os missionários brasileiros, a próxima geração que carregam essa unção, eles vão ter que mudar completamente o sistema de missiologia que foi da década passada. Da década passada não, dos últimos 50 anos, vamos falar assim. Porque a igreja não vai conseguir mais enviar. Porque placa de igreja não faz o menor sentido nas nações. Não tem o menor sentido. O problema é que a igreja ela tem um preconceito tão grande que ela não consegue investir em nada que não seja da placa dela. Sabe quanto que custa, querido, para sustentar um missionário? Em Moçambique, que é mais fácil porque fala português. R$ 1.500 em Moçambique. Se sustenta um casal de missionários. Uma casa boa. Tudo que ele precisa. Índia. 1.200, mais barato ainda. R$ 1.000. Você sustenta lá. É como se R$ 1.000 na Índia é como se fosse 5.000 por mês aqui. Dá para viver bem. R$ 5.000 por mês. Você paga aí 1.200, 1.500 de aluguel, mais 3.500 de mercado, né? Água, luz, telefone, internet, Netflix. Né? Tranquilo. Agora, por que a igreja não consegue mandar R$ 1.000? Porque o diabo não deixa. Porque tem. Dinheiro tem. A igreja que eu congrego que eu sou pastor, tem 60 membros. A gente paga quase 3 pau de aluguel. Paga fino. Fácil. Mas R$ 1.000 a gente não consegue mandar para o missionário. A gente dá a redisma para a sede consegue mandar os missionários. Você sabe quanto que custa, querido, um missionário, uma pessoa só na Europa, na Noruega, para manter lá? R$ 50.000 não dá. Ele vai passar fome lá. R$ 50.000 assim para você sustentar igual Elias, o Obadias, a pão e água ainda não dá. Porque o aluguel lá é caríssimo. É caríssimo. Então, uma igreja jamais vai investir na Noruega. E para onde Deus me chamou? Para a Escandinávia. Aí você pensa, você é bobo, ninguém vai te mandar. Pois é, eu sei que não vai, mas eu vou. Por quê? Por causa de uma palavra. Então, o que eu quero trazer nessa tarde é esse entendimento. Você foi chamado. Você tem convicção do seu chamado. Porque assim, a maioria das pessoas, você fala assim, queridos, para onde você foi chamado? Ele, África. Gente, a África é um continente muito grande. A realidade do Marrocos, eu já estive lá no Marrocos, eu estive em Casablanca. E a realidade da Eritreia é completamente diferente. Completamente diferente. É a mesma coisa você comparar a Guiana Francesa com o Ushuaia, América do Sul. Ushuaia, extremo sul, Guiana, norte. É muito diferente. Então, essa geração aqui, essa meninada aqui, é a que vai tocar as nações. Mas primeiro precisa crer. Agora, deixa eu abrir rapidinho aqui, já que eu falei de um monte de coisa. Quantos aqui gostam de fazer evangelismo de rua, missões urbanas? Levanta a mão assim. Quantos já fizeram ao vivo? Tá, beleza. A diferença, gente, da missão transcultural e da missão urbana é que na missão urbana você tem a oportunidade de trazer a pessoa para congregar com você. Diferente do evangelismo nas nações. Então, assim, evangelismo é completamente diferente de missão. Por que é diferente? Porque a missão, você vai fazer um trabalho de formiguinha. E evangelismo é impacto. Por exemplo, o Descende. Quem viu o Descende? Né? O Descende foi uma ativação. O Descende não tem nada a ver com avivamento, é uma ativação. Certo? Você vai lá, você é ativado, você dá aquele gás, né? Você recebe oração, você recebe transferência de unção. Te põe na tomada assim, dá uma carga rápida no você, pra você dar um gás. Mas nas nações, o trabalho é de formiguinha. Eu vou quase todo ano para a Escandinávia para fazer amizades com noruegueses, suecos, dinamarqueses. Hoje, eles pagam minha passagem. Só que eu tenho que comer strub, eu tenho que comer pasta de caviar. Gente, você acha que é gostoso? Isso aí não é gostoso, não. O caviar mesmo, a ova de peixe lá, é até mais ou menos, né? Agora, a pasta que eles comem assim com pão, aquilo tem gosto de peixe podre.
Eu trouxe uma vez pro Brasil aqui, experimenta caviar, todo mundo, nossa, caviar, que chique. Passaram assim, comer, né? E aí, dá aquela vontade daquele fubá com pimenta. Nossa, daquele fubazinho com pimenta da minha mãe, né? Aquele ovinho frito. Café, gente. Tanto que é ruim o café. Nossa, você bebe café, ela parece calcário. É horrível. E aí você fica um dia, tipo assim... Então você consegue entender o preço que é? Sem contar, gente, a perseguição. A diferença. Deixa eu dar um dado aqui. Eu já vou terminar, não vou ocupar muito vocês não. Eu quero só trazer algumas informações. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 9 que quando o anjo veio trazer a mensagem para Daniel, ele foi impedido por um principado da Pérsia. E ele diz, quando eu voltar, tem um principado da Grécia me esperando. Então, quando o apóstolo Paulo fala principados, potestades, dominadores, ele está falando sobre castas de demônios que atuam nas regiões celestiais. Ok? Cada país, cada região tem uma casta, tem um principado. Né? Nós temos duas potestades do ar principais, né? os príncipes, na verdade, né? Que são o principado da Grécia e o principado da Pérsia. Quem são os persas? Os persas são os antigos árabes, que hoje são os muçulmanos. Qual que é o tipo da ameaça da Pérsia? Ataque. Ameaça direta. Amanhã tua cabeça está numa bandeja. Amanhã tua cabeça está numa bandeja. A Graziela, amiga minha, missionária no Egito, todo dia ela recebe uma ameaça de morte. Amanhã tua cabeça está numa bandeja. Amanhã eu te mato. Você já viu o vídeo do Estado Islâmico? Eles com um fuzil, aquele povo assim, arrancando a cabeça. Aquilo é a estratégia do Principado da Pérsia. Medo. Medo. Quanto mais medo eles colocam nos missionários na Ásia, mais o povo prega. É uma coisa doida. Tem, gente, igrejas no Egito, igrejas na Jordânia, igrejas na Síria, no Iraque. Tem. Na Arábia Saudita, que é proibida a Bíblia, tem igreja boa. Só que é tudo escondido. É tudo maquiado. É tudo assim, extremamente escondido. Isso não pode ser divulgado. Quantos aqui já recebeu algum paquistanês mandando para você, olha, ajuda as crianças do Paquistão? Já viram isso no Facebook? Eu recebo vários. Aquilo é tudo mentira. Missionário na Índia, no Paquistão, nesses lugares que tem Facebook, o cara não é missionário, ele é oportunista. Porque se alguém descobrir que o missionário tem Facebook e está fazendo a obra, os caras matam mesmo. Fim, acabou. Ok? A diferença do Principado da Grécia, tá sol aí, né? O sol tá pegando aí. A diferença do Principado da Grécia, gente, que é o Principado que atua na Europa. O que vem da Grécia? Tudo que não presta. Homossexualismo, lesbianismos, ideologia, filosofia, é tudo da Grécia. Na Grécia nasceu o pensamento humanista. Na Grécia nasceu a república. Na Grécia nasceu todas essas coisas aradas que a gente usa hoje. Vem tudo da Grécia. Por isso que você chega na Europa, você vai pregar para um europeu, você chega, vamos supor, deixa eu ver um país aqui. Suécia, vai. Que é onde eu estou mais acostumado. Cara, você conhece Jesus? Claro. Jesus é a luz. Mas você crê? Sim, eu sou cristão. Mas que igreja que você vai? Não, eu não vou à igreja. A igreja é meu país. A igreja é do governo. O governo é a igreja é o governo. Porque lá é assim, a igreja é do Estado. Ok? E aí você fala, não, mas você não quer aceitar Jesus? Aí ele apela para você. Fala assim, você tá me tirando, né? Se você pedir para um sueco, um dinamarquês aceitar Jesus, ele te xinga. Perigoso é chamar a polícia para você. Por quê? Porque é ofensivo. Como que é a realidade das igrejas na Escandinávia? A igreja da Escandinávia, dinamarquesa, sueca e norueguesa, é a igreja do Estado. O governo tem o rei, os ministros e o bispo. O bispo paga os pastores. Então, se você quiser ser um pastor na Dinamarca, por exemplo, você vai para a escola e faz o estudo de pastor. Você vira tipo uma espécie de filósofo. Não, filósofo não. Não, psicólogo com teólogo. Psicólogo, teólogo, desviado, ateu. Tudo ali. E aí você faz um concurso e você vira pastor. Você vai ganhar um baita de um salário independente dos membros que tiver. Porque as igrejas são históricas. Então, tanto faz se a igreja tem 200 membros, se tem um. O que interessa é você cuidar do templo. Depois, se você... aqui não tem... Eu não preparei, mas eu podia mostrar o data show aqui. Você vai em igrejas na Dinamarca, cidades de 1000 habitantes,
que tem o altar. Tá vendo esse banner aqui, ó? Enorme, né? É inteiro de ouro. Você sabe quanto custa uma grama do ouro, queridinho? Uma grama custa R$350. Eu ganhei essa aliança aqui do pastor Luiz Hermínio, 20 gramas. Quando eu fiquei sabendo que custava 6.000 conto, eu falei, ai! Isso aqui inteiro de ouro. Que a Dinamarca roubou da África, do Brasil. Tá nas igrejas, assim, ó, imagens, mas metros e metros e metros e metros de ouro. Ouro, ouro. Sabe quanto que vale um painel desse? Depois você entra lá no meu Facebook, Rodrigo Rissati. Tem as fotos lá das igrejas. É gigantesco aquilo, é incalculável uma coisa dessa. Ok? Então você vai, você forma pastor, você não pode falar de Jesus diretamente, porque é ofensivo. Nós estamos falando de um país cristão, viu, gente? Como assim um país cristão? País cristão. Você não pode falar. Ofensivo. Quantos aqui já viram o Instagram do padre... Aquele meio boiolinha lá, o famosinho, Fábio de Mello. Você gosta dele? Então, querido, você não é crente, não. Você não é crente, não. Que isso? Você está querendo dizer que os irmãos católicos não são nossos irmãos? Não são, não. A não ser que for um católico rebelde. Se for um católico rebelde, pode ser meu irmão. Se for um católico mesmo, que aceita a doutrina mesmo de Maria, a intercessão de Maria, não é meu irmão não, fera. Não é mesmo. E os crentes adoram compartilhar as coisas do Fábio de Mello. E eu vejo aquilo ali, eu falo assim, meu... Ai, até... Não é possível não, Jesus. Essa crentalhada acabou, meu. Agora acabou. Agora acabou. Né? Acabou. Porque os crentes adoram uma coisa bonita. Um evangelho romântico. Jesus é a luz. Jesus é amor. Hã? É, evangelho é maciante de carne. Aí você chega lá, tá o pastor metralhadora. Fala assim, ô Rafa, vamos fazer um evangelismo ali comigo no Sudão. Pega o metralhador aí. Que isso, pastor? Ué, você... Pega a tua espada aí, irmão. Só que a espada aqui é no fuzil. Não, isso é ofensivo. Vamos soltar uma bomba. Vamos fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético, pastor. Eles se converterão, eu tenho certeza. Gente, para de ser iludido. Para de ser iludido. Você acha mesmo que você vai chegar lá na Europa, num país que religião é matéria de ensino primário. Ensino primário. Por exemplo, assim, vai, rapidinho aqui, ó. Qual que é o primeiro nome de Josué? Meninado, só os meninos, não os pastores não, vai. Primeiro nome de Josué. O nome de Josué, antes de Moisés mudar. Vocês não sabem isso. Teologia básica. O nome de Josué é Oséias. Foi mudado o nome. Você pergunta, você chega lá na Escandinávia, você fala assim, Jesus te ama, o cara fala por quê? Com base no quê? Com qual a sua base teológica para isso? Hã? Que teologia, irmão? É que receba. Quem recebe, recebe o quê? De quem? Para qual propósito? Acabou, cara, você está morto. Você está morto. Então não adianta. Tem um cara em Ausgard, na Dinamarca, chamado Torben Sweetgaard. Já viu? Ele fundou um movimento chamado The Last Reformation, que significa a última reforma. Ele está fazendo evangelismo de rua. Sabe como é que é o evangelismo de rua dele? Ele fala assim, ó. Vem cá, dá tua mão. O que você tem? Você tem uma dor? Ah, pastor, eu estou com uma dor aqui nas costas. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora. Vai, vê a dor aí. Nossa, pastor, passou. Não, agora eu vou te evangelizar. Porque não tem outro jeito. Eu andei com esse povo lá, gente. Eu fiz lá o The Last Reformation. Eles têm um curso que chama Kickstart. Eu vi meninada de 15 anos pegar na perna dos outros no meio da rua e falar assim, em nome de Jesus, cresce, cresce, cresce. E a perna crescer. E eu falar assim, ó. Diferente. Desde nessa pegada eu nunca tinha visto. Nem Davi Miranda fazia isso. Você sabe por quê? Porque entra na internet, gente, vê o que está acontecendo no mundo. Se atualiza, entra lá assim, ó, The Last Reformation, Torben, e vê o que o cara está fazendo. Porque não tem outra forma de você pregar na Escandinávia, se não for por poder, gente. Por quê? Porque teologia lá é pipoco. É pipoco, entendeu? Lá na África, você vai pregar o quê? Não, eu queria pregar aqui as teses de Calvino, de Zwinglio. Quero contar aqui a história da Reforma Protestante. Que história da Reforma Protestante, rapaz? O bruxo vem voando, você fala assim, peraí que eu vou voar também. Dá um jeito. Shhh.
Bora, levanta eu aí, que eu vou pra cima dele, ó. Você acha que você vai chegar lá e falar assim, não, vem cá, eu vou te dar uma base aqui. João, né? Meu Deus, cara. Hã? Quem quer fazer missão aí ainda? Gente, eu preciso acabar aqui, sério. Então você consegue entender a realidade das nações? Gente, você acha que no Sudão do Sul, você vai chegar num soldado do Boko Haram, muçulmano, extremista, e que um menino de 7 anos de idade, 7 anos, esse aqui não consegue nem responder o nome dele, ele não fala português. Um menino de 7 anos de idade, ele está pronto para morrer, cara. Ele está pronto, explodir para ele é normal. Do mesmo jeito que você come uma bolacha traquina, ele explode. É normal, ele foi treinado para isso. Ele foi treinado, ele é um soldado islâmico. Por quê? Porque ele quer as não sei quantas virgens que tem lá esperando por ele. Ele está prontinho. Você chega nele e fala assim, cara, Jesus morreu por você. Ele vai falar, não, acho que não foi Jesus que morreu, foi Judas. No Alcorão está assim. Não, cara, está na Bíblia. Ele fala, que Bíblia, cara? Que Bíblia? Não tem outra forma de você evangelizar a não ser por poder. Por oração. Por oração, cara. Você vai ter que chegar, cara. Você vai ter que ser crente. Então, o maior impacto que as nações precisam, e na verdade que o Brasil também precisa, é esse toque de poder. Toque de poder. Todo dia um presbiteriano me xinga na internet. Porque eu confronto eles direto. Porque eu sou presbiteriano, então se eu sou, eu posso falar. Né? Mas não adianta, gente. Eu tive em Genebra, eu tive lá na Suíça, eu andei lá, eu fui no Muro dos Reformadores, eu fui na Rua de Calvino, fui na casa de Calvino, vi tudo aquilo lá. Sabe o que isso vira? Vira nada. O suíço ele só sabe contar as tretas de Calvino. Calvino era o pinguço. E os brasileiros estão aqui fritando nessas coisas. Gente, em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Nós somos a geração que carrega, cara, a unção. Alô? Nós somos a geração que carrega a unção. E a gente não está conseguindo, cara, é ativar. Eu quero desafiar você mesmo, cara. Compra uma passagem e vai. Para onde? Para onde Deus te mandar. Você quer ir para o Chile? Baratinho, R$600, você vai e volta. Quer falar? No ano de 2006, eu fui para o Chile com R$30 no meu bolso. Cheguei lá, eu fui para Jocum. Cheguei lá, eu tinha que fazer um outro curso também dentro da Jocum e depois ficar mais 6 meses ainda. Só que esse curso é pela um estudo, era mais ou menos uns quase $2.000. Só que não tinha nenhum centavo, tinha R$30. E no momento que eu estava orando, chegou o líder de missões, bateu na portinha de um quarto cheio de prancha de surf, porque a cidade é praiana, porque o Chile é inteiro praia. Cidade praiana, aí o que acontece? Bateu na porta, abriu, ele foi lá, jogou um bloco de notas em dólar para mim e falou, ó, uma pessoa dos Estados Unidos enviou para um missionário, para uma pessoa que está aqui, que quer fazer o curso, e essa pessoa oramos na liderança e é você. Amém. Você não vai dar um glória a Deus, não? Glória a Deus. Queridos, quando Deus falou para mim, vai para a Escandinávia, 2017, maio de 2017, eu peguei o ônibus e fui para Guarulhos. Montei no ônibus, R$100, R$120, Barretos, Guarulhos, montei. Quando passou em Matão, o pastor me viu e falou, cara, você tá indo para a Escandinávia? Eu falei, tô. Você tá indo para a Europa? Tô. Como que você não me avisa? Eu tenho que te dar uma oferta. Me deu $120, 120 euros e 120 libras. No caminho, eu ganhei a passagem São Paulo-Copenhague. E de lá eu fiz um curso, né, em Lisboa. Né, primeiro fiz uma escala em Marrocos, pedi para ficar um dia a mais no Marrocos. Fui lá, profetizei lá na mesquita de Omar, lá quinto, lá, que é a maior mesquita da África. Né, saí andando lá, sem falar, né, meu árabe é fluente. Eu sei falar salam aleikum, aleikum salem, né, só. E fui. Nenhum dos brasileiros que estava comigo no voo quis descer, porque é um país muçulmano. Falei, rapaz, esses filhos de Ismael aí, ó, eu como é com café da manhã, vambora. O crente aqui sou eu. Se o crente aqui sou eu, se o reino está em mim, eu cheguei, o reino chegou. Fim, acabou. Caixão e vela preta para todo mundo aqui, que agora é eu. Fim. Satanás vai ter que sair, pronto, final. É assim que a gente tem que entrar, no sentido assim, cara, de coragem. Eu não tinha R$1, eu fui. Eu sei que eu fui para essa Europa, eu fui em 14 países, preguei em 14 países, voltei com quase 1.000 euros.
Chupa essa manga aí, explica esse mistério. É assim, cara. O problema é que a gente fica esperando a coisa acontecer. O problema é que a gente fica, querido, esperando Deus fazer alguma coisa para eu ir. Cara, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Deus te dá a palavra, você se posiciona e vai. Fim. Deixa eu falar um versículo rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz assim: enquanto todas as suas promessas você tem de Cristo, o sim e por ele o amém. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 1 Coríntios 1, 20. É isso? Não, 2 Coríntios 1, 20. Eu sabia que deu uma dúvida aqui, eu falei, deixa eu conferir. 1, 20. Pois quantas as suas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo, por ele o sim, dele o sim e por ele o amém, para a glória, por nosso intermédio. Cara, você já tem de Deus o sim e o amém. Agora a questão é qual que é a tua medida? Deus te chamou para qual localidade? Deus te deu Jales? Cara, então seja o perturbador de Jales. Deus te deu o estado de São Paulo? Então atua no estado de São Paulo. Deus te deu a Escandinávia, a África? Vai! Você não vai ser feliz, cara. Você não vai estar bem, fora da tua medida de Deus. Você é um empresário, Deus te chamou para abençoar missões, investe em missões. Deus te chamou para ser um adorador, adora. Missões se faz dos 3 jeitos. Gente, isso aí é básico. Isso aí os missionários antigos ensinou para nós. Oração, investimento e quem vai? Ó, profético, mestre, apostólico. A pá, a trombeta e a espada. Os muros de Jerusalém foram construídos com a pá, a trombeta e a espada. Ok? Então nós temos, queridos, que parar de ter uma mentalidade local, cara. Deus te deu as nações. Você está preocupado em usar tênis da Vans. É verdade, cara. Você está preocupado em comprar um Apple Watch. Ah, pastor, eu preciso de um Apple Watch. Por quê? Ah, porque é tão legal. Cara, você acha que Deus não pode te dar essas coisas? Aí, beleza. Se você tem o sim e o amém de Deus, como é que você vai fazer? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo... Peraí. Versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Querido, se o chamado que você tem, eu já vou encerrar. Se o chamado que você tem é verdadeiro, isso não morre, não. Não morre, não. Você pode fazer igual eu. Deus pode tirar você da Escandinávia, trazer para Barretos, te fazer virar um pastor, mas na minha igreja eu estou pregando e falo assim, gente, ó, eu estou aqui pregando, mas meu negócio é Escandinávia. Meu negócio é Europa. Eu comecei a namorar a Verônica, não sabia de nada. A gente começou a namorar, a gente fez planos para casar. Um mês antes de casar, o irmão dela falou, ó, já tá tudo certo a cidadania, já tô com a documentação na mão e vamos armar a gente todo mundo junto pra gente tirar a cidadania europeia. Eu oro pela Europa há 14 anos. Eu comecei ontem. Eu nunca orei. Eu sempre quis ir pro Paquistão. A minha alma, o Rodrigo, ama o povo muçulmano, porque Barretos é a 2ª maior colônia muçulmana do Brasil. É São Paulo, Barretos, Foz do Iguaçu. Do lado da minha casa tem uma mesquita muçulmana. Vai lá, na rua 6, esquina com a 21. Todo dia, 5 vezes por dia, eu tô almoçando, tomando café da manhã e tá lá. Allahu Akbar. Akbar. Isso significa, Deus não gerou. Reconheço que só Allah é Deus. Deus não tem filho. Eles negam Jesus na porta da minha casa. Aquilo é uma afronta para mim. Aí a minha casa está aqui. 2 quarteirão está a mesquita muçulmana. 2 quarteirão está a igreja católica, que eu moro no centro da cidade, a igreja católica. 2 quarteirão para cá tem um centro de macumba. 2 quarteirão para cá tem uma igreja de Santo Reis. Janeiro, estou na minha casa, 6 horas da tarde, o sino da Maria. Pam! Os muçulmanos, alá! Os macumbeiros, tucutuc, tucutuc, tucutuc. E o Santo Reis, eu falei, não, agora deu. Agora deu. Subi em cima do teatro, peguei minha Bíblia. Satanás, eu já te vi. Dos 4 cantos agora, eu te rejeito. Principado da Pérsia, Espírito de Roma, em nome de Jesus. África, influência da África da macumba. Falei, não, deu, fim, chega. Fui lá na mesquita muçulmana. Falei, agora nós vamos tretar. Você vai me provar que Jesus não é o Filho de Deus. Eu falei, eu te provo. Falei, manda.
Manda, na Bíblia, eu já fui com a Bíblia pentecostal, a nervosa. Manda, ele falou assim, Mateus, eu falei, então deixa eu começar. Mateus capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus, saindo da água, veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a voz do céu que diz, esse é meu filho amado e quem me compraz. Ele falou assim, ele não foi Jesus que disse isso. Eu falei, como que não foi? A voz veio do céu, jumento. Jesus estava na água, a voz veio do céu. Não, quem disse isso foi Mateus. Eu falei, não foi, porque não tinha aqueles microfoninhos sem fio, não tinha nem uma caixa de som pendurada. Tem dó, fera, tem dó. Não, porque não é o Corão. Quem morreu foi Judas. Jesus ressuscitou, ele é o profeta. Maomé foi também. E vai voltar. Eu falei, para. Resumindo, nós brigou umas 2 horas. Falei, chega, vamos comer esfirra, vai, que a sua esfirra é boa. Porque é muçulmano para fazer esfirra. Né, que as kebab. Falei, vamos comer esfirra, depois nós briga de novo. Né, aí fui no padre. Cheguei. Você está fazendo barulho na porta da minha casa, agora nós vamos brigar. Aquele que adora uma imagem fica igual a ela. Não, mas a gente não adora, a gente venera. Eu falei, o que é veneração? Virou uma brigaiada danada. Então, aquele dia foi um dia do revolta. Mas você lembra aquele dia de fúria que o cara pega a metralhadora e sai matando? Eu fiz só com outra espada. Né? Gente, esse tipo de revolta é boa. Porque você tem, cara, que ficar revoltado. Você não pode conformar. Porque o diabo, ele vai colocando uma pedrinha no teu sapato. Já viu aquela pedra no sapato, você vai acostumando? O sapato que aperta. Aí entorta o seu pé, você deixa o pé entortar porque você não tem dinheiro para comprar outro sapato. Então você tem que entortar o pé. Né? Então você vai ficando acostumando com aquilo. E o evangelho vai esfriando. Ah, pastor, a vida é assim, né? Não, cara, não é assim não. Por que é assim? Cara, nós temos que ser doido. As nações precisam de gente doida. As nações, querida, eu passei na avenida ali ontem à noite, tinha um monte de moleque drogado. Eu só não fui lá, cara, porque a Verônica estava comigo. Porque a Verônica estava morrendo de sono, já estava caindo. Eu falei, não, deixa ela. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Nós precisamos trazer essa revolta santa, uma revolta santa. Não é uma revolta, não vai lá no muçulmano, igual eu não, você não está acostumado com ele te engole. Mas essa revolta santa, contra o império das trevas. Porque senão daqui a pouco o pecado não incomoda mais a gente. A gente está assistindo uma novela lá, tá 2 mulheres se beijando, e nós tá assim, é o amor, né? O amor não, cara, que amor o quê? Não tem isso. Começa a assistir, fica tudo normal. Né? Entra no Facebook aqui, tá tudo normal. Aí a gente vai para as nações, a gente quer impactar as nações que jeito, cara. Cara, a Europa vai te engolir, meu irmão. Você sabe quanto que é a média de missionários que desviam nos Estados Unidos e na Europa? Você tem mais ou menos uma base? 80% sai do propósito. Eu conheço uma moça trompista do Diante do Trono. Foi para a Alemanha. Me engoliu. Olha a igreja que a mulher saiu, gente. Eu conhecia. Para de fumar isso aí. Que luta. Mas não pode falar nada. Né? Edita, corta isso aí. Gente, eu tô falando sério, gente. Por quê? Porque não tem dessa de preparação, cara. Quando você cair lá dentro, a realidade é outra. Né? Pastor Richard Foster conta que ele foi pro seminário, ficou 4 anos estudando. Quando ele pegou uma igreja para tocar em 3 meses, ele pegou tudo que ele tinha aprendido em 4 anos e falou, vou pregar o quê? Não tem mais nada para ensinar. Né, pastor? A realidade do dia a dia ali é tenso. A realidade do dia... Cara, tudo é assim, um casamento. Deixa eu falar rapidinho disso aqui. Molecada sonha, acha que o casamento é uma flor do campo. Né? Sonha com trilha sonora. Quando você cai para dentro, meu irmão, tem dia que você olha para aquela mulher e fala assim... Né? Você quer assassinar ela. Você não pensa em divórcio, mas assassinato várias vezes. Divórcio não pode. Né? Divórcio não pode. Então você pensa e fala, não, matar eu posso. E matar tem perdão, divórcio não tem. A Bíblia diz que se eu separar e casar com o outro, eu estou em adultério. Quem casar com ela está em adultério também. Assassinato não, Moisés assassinou. Deus perdoa, então eu posso. Vou tirar meu, como é que chama aquele, quando mata a primeira vez? Réu primário. Vou acabar com meu réu primário aqui. Né? Gente, isso é brincadeira. Pelo amor de Deus, hein? Entende o que eu tô falando? Não faz. Corta isso aí também. Vamos falar sério aqui, gente. A unção tá com a gente, cara. A unção tá com a gente.
As profecias são sobre nós. Os americanos profetizam sobre nós. Esse casal missionário lá na Síria dos Estados Unidos, quando o pastor lá anglicano, lá, 3 metros de altura, o homem, foi orar por eles, falou, pastor, beleza, amém, eu recebo tua oração. Mas eu queria que o Rodrigo orasse por nós, porque a unção está sobre ele. Ó, eu, ó. Já fui aqui, ó. Dá licença aí, ó, velho. Tem unção, ó. Ó, tem unção. Fui lá e orei com aquele inglês tudo torto. God bless you, these people. Amém. In Jesus' name. Aleluia. Glória, 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 glória. Oh, Father. Né? Vamos orar. Ele pediu para orar, vamos orar. Né? Mas orei. Por quê? Porque a unção está sobre nós. Qualquer um de vocês aqui, cara, tem mais unção do que qualquer europeu, porque você tem uma palavra profética sobre a tua vida. Você já está, querido, a tua largada já é muito maior. O que você tem que fazer? Você tem que pôr a cara. Você tem que ir. Cara, Deus falou Índia, compra passagem para a Índia, R$3.500. Vai lá, anda lá em Charival, lá, como é que chama? A capital é... Ai, esqueci também, Nova Delhi. Vai lá em Nova Delhi, chega lá, como é que é estranho? Eu cheguei lá no Marrocos uma vez, cheguei numa padaria, não sabia falar nada em árabe. Hungry. Brasil. Gente, deixa eu te dar uma senha. Qualquer nação do mundo que você for, tirando Portugal, Espanha, que eles não gostam de brasileiro. Sul dos Estados Unidos, eles também não gostam. Nova York também não gosta. Flórida não gosta, porque tem demais. Oi? Não, gente, estou falando de 2 nações. Europa, norte da Europa. Chega na Dinamarca e fala Brasil. Plum, abriu as portas. África, Brasil. Plum, abriu. Ásia, plum. Né? Pega aquele testemunho daquele missionário, o rapaz estava em Oman, gente, um país para baixo do Iêmen ali, ó. Né? Aqui, ó, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Oman. Foi lá, começou a filmar. O cara falou, tira essa câmera aí, americano, nós vamos te matar. O cara falou, não, eu sou Brasil. Ah, não, Brasil pode. Neymar pode. Neymar tá tudo certo. Neymar, Ronaldinho, tudo certo, pode ir. É assim, cara, é uma senha que nós temos. O mundo ama o Brasil, cara. A gente não tem briga com ninguém. A gente não aproveita isso. Né? Eu cheguei lá na imigração do Marrocos. O cara olhou pra mim e fez assim. A barba do homem desse tamanho. Eu entrei na volta, coloquei lá músico, né, musician, /preacher. Você tem que preencher um formulário para entrar no país. Eu não posso mentir, porque eu sou crente. Mas também não posso falar que eu sou missionário, porque senão vai ficar ruim. Coloquei preacher, pregador. Na saída do país, ele olhou para mim e fez assim. Tango. Eu falei, samba. Aí ele, samba. Tipo assim, eu não entendi nada que ele falou, eu sei que ficou bom. Quando eu falei samba, ele, tango. Que tango, rapaz? Que tango o quê? Eles não sabem a diferença. Eles falam assim, meu sonho é pro Brasil. Eu amo o Brasil, um dia eu ainda vou conhecer Buenos Aires. Você fala, vai lá, Exu. Né? Isso é uma afronta para nós, Buenos Aires. Né? Nossa, eu amo o Brasil, um dia eu ainda vou em Buenos Aires. Fala, vai lá. Amém, gente? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Eu comi todo o tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Sobre alguma nação? Sobre imigração? Né? Sobre o que você não deve falar numa imigração num país muçulmano? Geralmente, sim. A maioria dos missionários que eu conheço, eles começam orando por um país, depois entendem que é uma região. Por exemplo, eu sempre orei pela Noruega. Hoje eu sei que meu chamado é para a Escandinávia. É o lugar que eu tenho mais abertura. Mais abertura. Eu chego lá, eu ganho oferta, eles me pagam. É assim. Hoje eu entendo. O Rafael Lopes, que é o missionário do Mevan que está na Europa, ele sempre orou pela Alemanha. Hoje ele entende que é a Europa. Então ele está em Portugal, trabalhando lá em Barreiro. Você tem que ser específico. Eu acredito que existem pessoas que são apóstolos, que vão enviar pessoas, e existem pessoas que vão estabelecer localidades mesmo. Eu acredito nessas 2 linhas. Eu acredito em missionários que vão para ficar e morrer lá, porque esse negócio de, eu vou lá para ficar 2 anos. Cara, isso não é missão, isso aí é uma experiência transcultural. Missão é você entrar no país e ficar. E falar assim, Brasil, acabou o Brasil. Fim. Entendeu? Você pode vir aqui visitar teus parentes, mas é fim. Você vai lá fazer um trabalho de formiguinha. Construir do zero ali, 20, 30 anos. Provavelmente para uma próxima geração tua.
Eu acredito que você tem que pedir de Deus uma direção específica. Todo missionário que faz um trabalho bem feito, ele é específico. Alguma outra pergunta? Na Europa, eu conheci 2 igrejas boas na Europa. A igreja do pastor Márcio, lá em Monaghan, eu preguei na igreja dele, e a igreja do pastor Ricardo em Bruxelas, na Bélgica. Por quê? Deixa eu falar, isso é um dado interessante. Eu fui em várias igrejas, poucas igrejas de nativos, a que eu vou mais de nativos são do norte, e muitas no sul são de brasileiros. Todas as igrejas de brasileiro, missionário brasileiro. O cara chega, vamos supor, na Europa, na França. Aí lá encontra uma comunidade brasileira. Esse povo está morrendo de saudade dos cultos do Brasil. Aí abre lá uma igrejinha, igreja evangélica, comunidade dos irmãozinhos brasileirinhos, bonitinho, né, espiritualzinho. Esse povo não cresce, por quê? Porque eles pregam em português, eles não se envolvem com os nativos, fica ali aquele 30 brasileiro ali o resto da vida. Todas as igrejas que crescem em outra nação são igrejas onde o pastor chega, então ele não sabe falar a língua. Vamos supor, pastor Márcio, deixa eu contar que esse testemunho é forte. Inclusive, se você quiser ir lá para a Irlanda, né, na verdade, em Dublin tem mais brasileiro do que gente lá. Não. Tem muito brasileiro, cara. Dublin tem muito brasileiro. Oi? Em Dublin. Tem muito brasileiro. E tem muita igreja brasileira em Dublin. Então é muito fácil você chegar em Dublin, por exemplo, tem um monte de brasileiro, e abrir uma comunidade de brasileiros em Dublin. O que essa comunidade vai representar para o país? Nada. Nada. Por quê? Porque a Irlanda fala inglês. A Irlanda não fala português. Então o que acontece? As igrejas que são boas, né, a não ser que seja por exemplo, Flórida. A Igreja Batista da Lagoinha em Orlando é grande porque tem muito brasileiro. Muito. Mas assim, eu sou contra isso. Por quê? O pastor Márcio, ele chegou lá nos primeiros 2 anos, ele não sabia falar inglês. O inglês dele era muito ruim. Então ele começou a cuidar de moçambicanos, portugueses, brasileiros que estavam lá. Só que ele foi estudando inglês, e ele começou a pregar o inglês igual o jeito que eu orei aqui. God bless to you. God have a blessing to your life. Né? Casa inglesão top assim, né? Beleza. Só que começou a chegar um casal da Lituânia, chegou uns irmãos, né, do Senegal, foram chegando vários irmãos, a igreja dele é uma bênção. Eu vejo ele pregar assim com aquele sotaque, assim, me dá até um negócio, de tão ruim que é. Só que a igreja cresce por quê? Porque a linguagem é americana. O pastor Ricardo, a mesma coisa. O que o pastor Ricardo falou para mim? Rodrigo, eu cheguei aqui em Bruxelas, comecei a pregar para os brasileiros, porque eu não sabia falar francês. Só que aí eu comecei, os meninos meus foram crescendo, foram para a escola e começaram a ficar fluente no francês. O que eu fiz? Eu fiz um culto de manhã para os brasileiros e portugueses e um culto à noite em francês. O culto que cresce é o culto da noite. Por quê? Porque agora eles estão alcançando os nativos. Eu penso assim, gente, se você quer ter uma igreja de brasileiro, fica no Brasil. Aqui dá para ter uma igreja boa brasileira. Todas as igrejas que crescem saudáveis na Europa, principalmente a Europa, que tem várias línguas, né? Um país é do lado do outro com língua diferente. São igrejas que os missionários alcançaram os nativos. Então, esse já é uma barreira terrível. Agora eu vou falar uma coisa que é opinião minha. Missionário que não fala inglês não é missionário. Porque inglês o inglês é uma língua universal. Que isso, pastor? Isso aí é a sua mentalidade. Não, não é não. Pode reparar que todo missionário, independente se o chamado dele é para um país de língua inglesa, ele fala inglês. Todo missionário bom fala inglês. Você tem essa obrigação, querido. 15 minutinhos por dia estudando, você aprende. Todo dia. 15 minutos por dia. Não precisa mais que isso. 15 minutos de inglês estudando todo santo dia. Você vai para a China, lá na China você pode não saber falar o mandarim. Porque a China tem vários dialetos ali, um monte. Né? Mas em inglês você acha um que fala. Então você consegue alcançar alguém se você fala inglês. A Escandinávia, o país inteiro é bilíngue. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar em inglês lá. Então assim, gente, eu tenho certeza do que eu estou falando. Os brasileiros carregam, cara, isso.
A gente tem uma dificuldade muito grande de falar inglês, porque a gente é um país muito grande, cara. A gente não tem fronteira com quase ninguém. Gente, olha a distância que nós estamos do país mais próximo. O país mais próximo daqui é a Bolívia, que fala espanhol, que é uma língua perto. A gente não é igual a Europa, que está aqui, um fala francês, outro fala alemão, outro fala polonês, outro fala sueco. É tudo aqui, ó. Mas o inglês todo mundo fala. Porque a segunda linguagem da Europa é o inglês. Então, assim, nós temos que ter esse desprendimento, cara. Você entrou numa nação, esquece a nação que você vive, cara. Acabou. Esquece. Aqui o culto, cara. O louvor é assim, é massa. Lá não vai ter isso, querido. Lá na África, o massa você vai conseguir um pandeiro. E o fogo vai ter que descer no pandeiro. Então você faz um cursinho já na Assembleia de Deus. Né? Faz um curso intensivo, né, de reteté na Assembleia com pandeiro. Como 3 passos para o fogo descer com pandeiro. Né? Fala assim, chega na irmã do coque, fala, irmã, como é que é o manto aí? Vamos fazer um curso aqui, um intensivo aqui de 2 meses, porque lá na África eu não vou ter uma guitarra, nem um baixo, nem uma sanfona, nada. É um pandeiro. Então, 3 passos para o fogo descer no pandeiro. Glória a Deus. Alguém tem uma pergunta? Gente, eu estou falando demais já. Uma pergunta? Tá. Deixa eu só concluir com algo aqui. Uma amiga minha missionária, Rafaela, ela é de Recife. E ela foi para Noruega, lá em Oslo. E eu fiquei 2 meses mapeando a Europa. E eu estava em Bruxelas, na Bélgica, e Deus falou para mim para ir para Luxemburgo. Luxemburgo é um principado, que fica entre a França, Alemanha, Holanda e Bélgica. Um país do tamanho da cidade de Barretos. Um país. E o irmão lá que estava comigo, ele, né, uma BMW top, pegou a BMW, foi a 280 por hora naquelas highway assim, conversível. Eu não sabia que depois de 200 vira uma bolha assim no carro, você já não escuta mais nada, é uma coisa linda, é um manto espiritual, né? Eu sei que a 280 por hora, quando eu atravessei a fronteira da Bélgica para Luxemburgo, eu senti um peso. Eu senti assim, falei, nossa, a gente já entrou, né? Ele falou, acabamos de entrar no país. Eu falei, cara, mudou a vibe. E ali em Luxemburgo eu fiquei orando, intercedendo ali nas ruas, ali, eu não sabia o que Deus queria, Deus só tinha mandado eu ir. Quando eu cheguei lá, eu comecei a notar que a Europa ela é dividida em áreas. O sul da Europa ele é dominado pela idolatria. Portugal, Itália, Espanha, idolatria. Idolatria. Então, eu consegui identificar na Europa 5 potestades bem definidas. Jezabel, Baal, Leviatã, Mamon, Beuzebu. Cada área da Europa que você passa, a ideia é tão diferente. Você vai, por exemplo, assim, a Escandinávia não tem problema nenhum com idolatria. Não existe idolatria na Escandinávia. Não existe. Tem um monte de muçulmano lá. Eles não têm moral nenhuma. Mas na França eles entram. Por quê? Porque a França é dominada por Jezabel. É um espírito de domínio e controle. Portugal, Itália, Espanha, Baal, pecado, idolatria. Idolatria. Suíça é mamão purinho. Na Suíça, eu não sei se você sabe, mas você escolhe o tanto de imposto que você paga. Você fala assim, ó, eu moro na tua cidade, se você deixar eu pagar tanto de imposto. Aí você pega aqui, da Alemanha para cima é Leviatã, orgulho e soberba. A cabeça de um alemão é assim, ó, se você fez um carro, eu vou fazer um melhor que você. Porque é orgulho, orgulhoso, um povo orgulhoso. Então, cada país desse tem uma área. E cada área que você entra, ela é um tipo de espírito e um tipo de uma luta que você vai lutar. Por exemplo, nós estamos em Jales, noroeste do estado de São Paulo. A luta aqui é completamente da luta do estado do Mato Grosso. Completamente diferente. Completamente diferente. Cadê os irmãos do Mato Grosso? Cadê? Tá aqui. Mato Grosso do Sul, né? É completamente diferente. Então existem demônios territoriais. Gente, eu não estou falando de Neuza Tioca, não. Neuza Tioca viajava um monte de coisa aí. Mas existe isso. Tanto é que se você pegar a igreja, John MacArthur pregando sobre calvinismo nos Estados Unidos, pegar Augusto Nicodemos pregando aqui sobre calvinismo, o mesmo calvinismo, é completamente diferente. Por quê? Porque é outra ideia, gente. O Brasil é outra coisa. Quando você vai para uma missão, você tem que abandonar a tua cabeça. Porque senão chegar lá, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque se você chegar lá e lutar com as armas que você tem aqui, você vai apanhar, cara. Porque é outra guerra. É outra vibe. É outra ideia.
Igual as fases da tua vida. A tua fase de adolescente, a briga tua é uma, cara. A briga tua de casado, de homem, é outra. Quando eu era ovelha de igreja, eu tinha um tipo de luta. Hoje, como pastor, eu tenho outro tipo de luta. Então, nós precisamos discernir essas fases. Cara, a França é terrível, cara. O povo não casa mais na França. Você vai na Alemanha, os asilos da Alemanha é um resort, é um spa, cara. O idoso alemão, ele é servido assim, ó, com uma reverência, assim, que você fala assim, não é possível que isso é um asilo do governo. Porque a gente olha os asilos daqui do Brasil, que os velhos estão lá definhando. Não, cara, lá é aqui, ó. Os velhos chegam a bota em todo mundo. Tem povo sem educação, né? Então, assim, por que casar? O governo é uma mãe pro povo. Pra que eu vou casar? Eu não preciso fazer filho. A taxa de natalidade na França é 1,2. Você sabe, gente, deixa eu falar um negócio, daqui 20 anos não vai ter mais francês na França. 20 anos. Por quê? Porque os franceses não fazem filho, os muçulmanos que estão lá faz 15, 20. Tá aqui, é pipoco. Pipoco. As igrejas lá fecham assim, ó, vira boate, vira balada, vira tudo quanto é coisa. A Alemanha é o país, um dos países que ainda tem mais taxa de natalidade. 1,8 também não vai aguentar. O Brasil aguenta porque o Brasil é 2,5 ainda. Né? A média de 3 filhos, 2 filhos e meio por casal. Lá não. A China, por exemplo, 5. A Arábia Saudita, 8,0. Os muçulmanos, eles têm uma regra muçulmana que diz, nós vamos dominar a Europa sem dar um tiro. Só fazendo fi. Só fazendo fi. Gente, quem que vai ser a próxima geração de prefeito na França? Filho de muçulmano. Quem vai ser a próxima geração de advogado? Filho de muçulmano. Você sabia que o Paquistão é um estado laico? Só que 98% do governo é muçulmano. Então eles aprovam a lei a favor de quem? Ah, mas o estado é laico. É igual no Brasil, o estado é laico. Amém? Gente, vamos encerrar. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? No Brasil. Você quer saber da realidade do cristão? A missão no Brasil. Eu vou falar rapidamente. Quantos minutos eu tenho? Já acabou, né? Gente, se alguém quiser... Às vezes esse assunto não está interessante para todo mundo, sim. Mas vamos lá. Fica à vontade. Deixa eu explicar isso aqui. O Brasil, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. 200 e pouquinho. A população evangélica protestante no Brasil é 45 milhões de evangélicos protestantes. Se você perguntar para um cristão protestante na Dinamarca, você fala assim, qual que é a tua confissão de fé? Ele vai falar assim, eu sou cristão, protestante, reformado, calvinista, cessacionista, pré-tribulacionista, não, pós-tribulacionista, pré-milenista. Ele é definido, ele sabe o que ele é. Se você chega perguntar assim num irmãozinho do sapatinho de fogo, e aí, fera, qual que é a tua confissão de fé? Ele fala assim, manto. Não, mas o que você crê? Eu creio nisso aqui, ó. Não, irmão, não estou perguntando isso não. Estou perguntando o que você crê, quais são os seus fundamentos de fé. Meus fundamentos de fé é isso aqui, ó. Não sabe. A igreja brasileira é uma das igrejas mais perdidas teologicamente que tem. Porque o Brasil, cara, o Brasil é muito diferente, cara. É muito diferente. Se você pegar... Deixa eu dar um dado sobre o Brasil, curioso. A Assembleia de Deus em Belém do Pará, 100 e poucos anos atrás, né, que foi fundada com Daniel Berg Gunavim, ela chegou em Belém do Pará e ela atiçou fogo no povo. Fogo, unção, reteté, giro do manto, receba, toma, receba, piriri, pororó, tal, toma, receba, levanta, cai, levanta, né? Receba. Se você for em Belém do Pará, de 100 anos atrás, que autoridade, né? Que unção, que autoridade, né? Se você for em Belém do Pará de 100 anos atrás e for no Belém do Pará de hoje, é a mesma porcaria. Que é isso, pastor? Você falando que Belém do Pará é uma porcaria? Eu estou querendo dizer, querido, que a igreja lá não virou nada. Só cresceu em membros, mas não mudou a cidade. Por quê? Porque a igreja cuidou tanto do fogo do reteté, mas não transformou a cidade. Aí você vai numa cidade aqui em Santa Catarina chamada Pomerode, a maior colônia alemã do Brasil. Sabe quantos analfabetos tem lá? Nenhum. Sabe qual que é o índice de desemprego na cidade? 0.
Sabe qual que é o índice de criminalidade da cidade? 0. Você sabe quantos muros tem nas casas lá? 0. A casa não tem muro. Por quê? Porque a igreja luterana, que todo mundo mete o pau e fala que é fria, transformou a cidade. Porque a igreja tem a visão de transformar a cidade. E o pentecostalismo teve a visão de transformar o fogo, do reteté. Então você chega no... Gente, eu sou pentecostal, mais ou menos. Mas se você chegar numa pessoa que ela não conhece a missão da igreja, ela vive a favor da igreja e não transforma ninguém. Por isso que você vê hoje comunidades assim, às vezes que está cheio. O culto lá está pegando fogo. E por fora o cara não consegue resolver o casamento dele. Por quê? Porque o evangelho que ele estriquina, roda, gira, cai pro chão lá, às vezes está em cima de um púlpito aqui orando em língua e profetizando para todo lado aqui, ó, receba. E é fogo, tem um anjo aqui, tem um varão de branco. Isso aqui é... Ele sai, ele não consegue aplicar a Bíblia na própria vida dele. Essa é a realidade do Brasil. Por que você vai na Escandinávia? Não tem demônio manifestando. Puxa lá um demônio para você ver se vem. Não vem nenhum. Por quê? Porque não tem espaço, porque o evangelho alcançou a cidade. Rodrigo, mas e aquele povo que suicida? Sim, tem bastante. Por quê? Porque 3 meses sem ver o sol. Você fica doido? Entendeu? O povo é a cultura do não incomode. Não, mantém distância, não tem calor humano. Mas não tem essa manifestação. Então o diabo tem que agir de outro jeito. Aqui no Brasil você vai num crente, cara. Você pega um crente, às vezes que prega. Você leva ele no corredor do Sal da Universal e manifesta. Quer fazer o teste? Vai lá. Assim, ó, eu vou ver se eu tô mesmo. Deixa eu dar um check-up. Sabe quando você leva o carro no alinhamento? Vamos lá, vou passar no corredor, vai. 318. 318 passou na tua cabeça, vai. Em nome de Jesus. Uma vez, eu era menino, eu fui, né? Mas era pobre, feio, crente, quem que quer? Ninguém, né? Aí nós foi lá, falei, vamos lá na terapia do amor arrumar uma namorada. Foi um amigo meu. Chegamos lá na terapia do amor, o pastor assim, ó. Eu já te vi, Satanás. Eu falei, pastor. E mandou o dedo aqui na minha mão e rodou minha cabeça. Ai, eu e um amigo. Ai, manifesta. E eu, fecha o olho, irmão, e manifesta. Cara, não tinha nada, graças a Deus. Não tinha nada. Aí o amigo meu, ele falava meio assim, tinha a boca assim, tá? Ele falou, Rodrigo, acho que eu vi uma irmãzinha ali, ó. Gostei. Beleza. Aí tá lá, no meio da terapia do amor, vamos passar aqui no corredor. Tinha um arco assim, cheio de flor. E nós foi passando no corredor, começou a música do Rock 7, cara. Imagina. E nós não podíamos ouvir música do mundo, porque nós era crente. E começou assim. It must have been love, né? But it's over now. Vamos lá. Aí o amigo, acho que eu achei minha igreja, cara. Aqui nós pode ouvir as músicas tudo, lá na igreja nossa não pode. Vamos lá. Vamos lá passando na Universal, vamos lá. Quando chegou na frente, meu irmão, as meninas, tudo que gostou ficou endemoniada. Pastor, em nome de Jesus, falei, vai lá. Agora é hora de você chavecar ela. Pega pra você, aquela ali que você gostou, lá, tá torta. Desentorta ela, você não é o bom? Então, assim, gente, isso é um fato. Você pega ministros. Gente, você vai em culto, que eu já vi ministro de louvor ficar endemoniado. Tem isso. Aí você fala, gente, como assim, cara? Por quê? Porque a igreja não transforma. A igreja não transforma. Gente, vai no Rio de Janeiro, numa favela. Não tem mais centro de macumba. Você sabia disso? Que na favela da Rocinha, no Morro do Alemão, não tem mais centro de macumba. Porque os traficantes converteu e mandou tirar o centro de macumba. Então agora só tem a Assembleia de Deus no morro. Sabe quem é que sustenta a Assembleia de Deus no morro? O tráfico de droga. Olha que benção. Então o pastor abençoa. O Senhor abençoa o comércio do irmão. Aleluia. Isso é Brasil, gente. Gente, a igreja entrou em conchave com o tráfico. Vai. Põe a prova que eu tô falando, cara. Vai no Rio de Janeiro e sobe a Rocinha. Vê se você acha um centro de macumba. Vê se tá escrito lá assim, ó. Centro de macumba, o Gumberamar, sei lá. Né? Iemanjá, não sei das coisas. Não tem mais, acabou. Só tem a Assembleia de Deus. Saiu no Fantástico? Eu não sabia. Gente, olha isso, cara. Olha isso. Eu vindo pra cá, eu vi um carro escrito assim, ó. Guiado por tranca-rua, não sei das quantas.
Você lembra que os crentes colocou assim, foi Deus que me deu? Olha que heresia. Deus mesmo, Deus, o Pai, o Criador apareceu. Receba. Eu acredito que Deus deu. Mas, gente, toda ação gera uma reação. O que os macumbeiros falaram? Não, isso aqui é do tranca-rua. Porque gera. Aí você pega, essa é a igreja brasileira, 45 bilhões de evangélicos. Se você pegar 40 milhões dos 45, eles não sabem quem é em Deus. Chega e fala, e aí, cara? Você crê no quê? Eu creio em Jesus. Mas me fala, cara, o que Deus te chamou para quê? Deus chamou eu para ser uma benção. E aí, irmão, qual que é? Qual que é a tua? Fala, desviado. Não fala, porque não sabe. Você pergunta, me fala a tua confissão de fé. Pergunta para um menino dinamarquês para você ver, por quê? Porque na escola é matéria, ele tem que saber. Aqui não sabe. Não sabe. Eu lembro uma vez que eu fui lá, você estava discutindo negócio de teologia. Eu falei, graças a Deus tem alguém ensinando Bíblia no Brasil. Porque não tem, cara, não tem. A igreja brasileira é a igreja com mais força, né? Você lembra aquela profecia daquela irmã americana que ela falou, o Brasil é um boi selvagem. Mas tá sem rédea, não está direcionado. Essa é a nossa realidade, gente, infelizmente. Nós temos o encargo de fazer a diferença. O Brasil, infelizmente, está assim, gente. Pode reparar, 90% das igrejas que existem são assim, ó. O irmão brigou com o pastor, porque não concordou, porque o pastor exortou ele. Aí ele foi abrir uma outra congregação para provar para o pastor que ele é bom pra caramba. E tá lá com uma caixa de som ligada no 12, gritando, até o povo lá receber qualquer coisa, para provar para o pastor antigo dele que ele é uma benção. E aí vai, cara. Um rebelde que gera outro rebelde, que gera outro rebelde. Um machucado que gera outro machucado, outro machucado que gera outro machucado. Aí você fala, por que Deus não manda esse povo para as nações? Gálatas capítulo 4, versículo 1. E o filho, mesmo sendo herdeiro, se não for maduro, nada difere do escravo. Está sujeito a tutores. Deus fala assim, fera, imagina Deus olhando para um cara desse e fala assim, cara, a única coisa que você sabe é girar no manto. Eu vou te mandar para a nação para fazer o quê? Deixa eu te contar um negócio que aconteceu, gente. Olha isso aqui. Um brasileiro entrou na Dinamarca, lá em Aalborg, na Dinamarca. A coisa mais difícil na Dinamarca é você ter uma patente. Ele conseguiu chegar na Dinamarca e patentear o nome Assembleia de Deus. Olha isso que o cara fez. Se eu chegar na Dinamarca hoje e abrir uma igreja escrita Assembleia de Deus Ministério Rodrigo, eu não posso, eu tenho que pedir autorização para ele. Você sabe por que o cara fez isso? Para ganhar dinheiro. Brasileiro, olha os missionários que tem. O cara conseguiu fazer uma patente top na Dinamarca. Um negócio quase impossível. Ele pegou isso para benefício próprio. Tem uma missionária lá em Oslo. Nem Oslo, não. Esqueci. Não, é Oslo mesmo, Oslo. Ela falou assim, não, meu trabalho é cuidar das mulheres aqui. Não, queridos, eu cuidar do trabalho dos noruegueses. Que mulheres daqui, o quê? Quem cuida da mulher é o marido. Não, meu trabalho é cuidar. Sabe assim? Então tá difícil, gente. A igreja brasileira, assim, eu olho para a situação e desespero. Ao mesmo tempo eu penso, cara, eu não posso fazer nada. Eu acho que foi por isso que Deus me deixou aqui. Lá na igreja, gente, a maioria dos crentes da minha igreja é 90% desigrejado. Gente que estava sem igreja. Você chega no cara, e aí, cara? Você fala, eu sou profeta. Beleza, cara. O que você entende do ministério profético? Não sabe nem falar o que é o ministério profético. Não sabe nem falar o que é o ministério evangelístico. Não entende. Aí a primeira exortação que você dá no cara, o cara sai da igreja. É assim. A igreja brasileira é isso. Em todo o Brasil, a realidade do evangelho no Brasil é isso. Não tem perseguição. A igreja católica parou de perseguir. Os crentes virou... Isso aí. É crente curtindo o Instagram do... Como chama lá? O Fábio lá. Tirando foto com o Fábio de Mello. Né? O padre posta foto sem camisa. As crentes chegam a chorar. Ô, gente, sério, né, gente? Né? Já vi um padre postando foto sem camisa assim, acordei aqui pensando. E as crentes, Ô, gente, toma vergonha na cara, né? Não dá, né, gente? Não dá pra curtir a foto de um cara que é contra o que a gente prega. Né? Ai, mas ele é um gato, né, pastor? Eu vou arrumar um gatinho pra você lá no fazenda, tem uns bons. Você pega isso assim, você vai assim, aquilo é um gato, de verdade. Amém? Mais alguma coisa? Podemos orar? Alguma pergunta? O canadense.
Você falou assim, você que acredita no chamado, vai lá, compra passagem pro lugar. E a documentação? Vai de cabeça mesmo, sem planejar nada? Existe uma grande diferença de você fazer uma viagem de reconhecimento. Ele perguntou sobre a questão da documentação. Eu sou contra missionário que está ilegal no país. Né? Lá em Barretos tem uma turma que foi para os Estados Unidos, está lá ilegal, tá? Que é ilegal, e diz que está lá pregando o evangelho. Mentira! Não existe esse negócio de missionário ilegal. Eu não acredito, não sou a favor. Uma coisa, vamos supor assim, ó, eu sou a favor se você quiser. Vamos supor, você vai fazer um curso nos Estados Unidos de inglês. 2 anos, né, eu acho, a documentação do curso de inglês. Você pega a documentação, vai lá, estuda, ou pega um visto de turista, vai lá, reconhece. Deixa eu contar um testemunho que isso é forte. O pastor Márcio, dessa igreja que eu te falei, lá em Monaghan, ele é de Uberlândia, ele era barretense, mas morava em Uberlândia, foi para Irlanda, e lá ele começou a pregar. 2 anos que ele ficou estudando lá inglês e pregando o evangelho. Com 2 anos, quando a igreja começou assim, ó, a dar sinais mesmo, de que ia, né, firmar, o governo mandou ele embora. Ele foi lá na imigração, chegou uma carta para ele, olha, você tem, acho que 6 meses para deixar o país. Ele ficou 6 meses como turista, conseguiu mais 2 anos como estudante, o governo mandou uma carta para ele e falou assim, ó, você tem 6 meses para deixar o país. E ele orou, falou, Deus, mas agora que a obra começou, agora que eu estou aprendendo a falar inglês, que eu estou pregando em inglês aqui para os nativos, eu comecei, né, a ganhar, né, os nativos aqui, o senhor vai mandar embora. E, cara, o governo bateu o martelo. Então ele foi lá, orou, e orando ele teve uma visão, Deus deu uma visão para ele, de um anjo descendo com 2 passaportes vermelhos, né, passaporte europeu. E aí no outro dia ele acordou, Deus falou para ele, vai lá no consulado. Chegou lá no consulado, o cara que cuidava da documentação dele falou assim, oi Márcio, você veio aqui por causa da lei nova? Ele nem sabia. Ele falou, vim! Vim por causa da lei nova. Aí falou assim, não, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Você tem curso de teologia? Ele, tem. Você já trabalhou aqui no país? Ele falou, não. Você já recebeu algum dinheiro aqui? Sim, não. Quem manda o dinheiro seu é do Brasil? Sim. Você é ligado a uma igreja lá no Brasil? Sim. Ele, sim. Cara, batia assim, parece que foi encaixada a lei para ele. Ele falou, não, então tá bom, você pode pegar o visto como ministro de culto aqui, porque o governo liberou para pastores que estão dentro desse... Olha o tanto que é importante estudar. Que estão dentro desse encaixe aqui. Aí, ele falou assim, ó, reúne essa documentação e manda para a mulher lá que você vai pegar. Só que era a mulher que tinha acabado de mandar ele embora. Aí Deus falou pro cara na hora, Deus tocou assim no cara da imigração e falou, olha, faz o seguinte, pega só a documentação, traz aqui para mim. Eu vou conferir os documentos e vou fechar o envelope e dizer que já está tudo certo, fiscalizado por mim. Os documentos estavam todos certos. Ele bateu o carimbo lá, selou, bateu o carimbo, disse, eu já conferi, está tudo certo. Mandou lá para Dublin, para a capital, voltou já os passaportes dele. Então, ou seja, Deus mudou a lei de um país para dar o visto pro cara pregar o evangelho. Hoje ele é um pastor mesmo, licenciado pelo governo, um cidadão irlandês, europeu, que está totalmente legalizado no país. Eu acredito nisso. Eu acredito nesse tipo de coisa que Deus faz. E, gente, as nações são de Deus. Então, se Deus quiser te deixar numa nação, Ele te coloca lá, Ele te dá toda a documentação. Agora, esse negócio, por exemplo, vou para os Estados Unidos, aí o cara chega lá e começa a trabalhar de Uber, ou começa a trabalhar de servente de pedreiro, a mulher de faxineira, e diz que está pregando o evangelho. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Não está pregando nada. Eu, hoje, no meu imposto de renda, eu declaro como ministro de culto há 3 anos. Faz 3 anos que eu declaro lá como ministro de culto no meu imposto de renda. Então eu posso dar entrada nos Estados Unidos como ministro de culto, porque eu sou do Mevan, que é uma igreja aberta aqui no Brasil, que tem uma sede, né, lá em Boca Raton, na Flórida. Então, se eu quiser dar entrada para me tornar um cidadão americano, para pegar o visto para morar nos Estados Unidos, eu posso dar entrada. Não sei se eu vou ser aprovado, mas eu tenho toda a documentação, por causa da igreja que eu faço parte, por causa do pastor, por causa dos documentos, porque americano é documento, ele não quer saber da tua prosa. É documento. Então eu acredito nisso. Se você tem um chamado para o Canadá, cara, e o Canadá é um lugar que precisa também, porque mesmo a gente recebendo vários missionários do Canadá também, o Canadá
Um país que ele não tem mão de obra jovem. Ele não tem. Por isso que empregos, um soldador no Canadá ganha quase $20 mil por mês. Assim, teve uma época que abriu uma usina lá que precisava. Não, $20 mil, perdão, não é $20 mil não. $20 mil. Então, assim, o Canadá é também um terreno bem fértil, mais do que os Estados Unidos. E é um lugar, assim, eu não gosto porque é frio pra caramba. Muito frio mesmo, né? Padrão Dinamarca mesmo. Mas é um lugar que eu iria, se Deus me chamasse, no sentido da necessidade local, não porque a vida é boa. Mais alguma pergunta? Resumindo, então, eu não acredito em missionário ilegal, não. Não gosto, não. Uma pergunta? Ok. Então, vamos lá. Vamos orar. Eu queria que você... Eu espero que eu tenha contribuído para desconstruir algumas coisas erradas sobre missões. Se eu conseguir desconstruir um erro, então nós já é um caminho certo para saber o que é certo. Eu creio no Brasil, eu fico revoltado com a lentidão que as coisas acontecem no Brasil e com o nível baixíssimo da preparação dos missionários brasileiros. Porque, assim, é pouca gente que você encontra que você fala assim, não, realmente esse aqui tem uma palavra para uma nação. Por exemplo, o cara fala assim, olha, eu sou missionário em Casablanca, no Marrocos, norte da África, assim. A maioria que você encontra ainda está muito... Eu não estou falando que não é chamado, eu estou falando que ainda está muito sem direção. Por exemplo, você perguntar, Rodrigo, para onde você iria hoje? Eu iria para Hör, na Suécia. Ou para Gothenburg, na Suécia. Então, assim, eu vejo que Deus ainda vai alinhar muita coisa na vida de muita gente. Porque você precisa saber, cara, para onde você vai. Para você orar, para você ter um alvo de oração. Porque tudo começa na oração. Igual uma igreja. Uma igreja, ninguém abre uma igreja. Você abre um açougue, você abre uma lanchonete, você abre um lava-carro, você abre um mercado. Uma igreja, ela nasce. E missões é a mesma coisa. Você não começa a fazer missões. Missões é uma coisa que nasce em você. E você não precisa ir para as nações. As nações te chamam. É diferente. As nações te chamam. Ok? Quando Paulo chegava num lugar, aquele lugar ali já aguardava por ele. Amém? Então, meu Deus, eu passei demais do horário. Daqui 2 horas vocês têm que estar aqui. Deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, por missionários preparados. Eu oro, Deus, por pessoas, Deus, que tenham realmente, Deus, um amor por missões. Senhor, eu oro, Deus, para que toda empolgação humana, Deus, seja frustrada. Porque toda empolgação humana traz perda de tempo. Toda empolgação humana traz desperdício de energia. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, para que pessoas aqui, Deus, tenham esse discernimento, Deus, de que muitos nunca vão sair do Brasil, mas vão empurrar, Deus, uma geração para fora do Brasil que vão tocar as nações. Então, ele pode não sair fisicamente do Brasil, mas vai sair espiritualmente. Senhor, eu oro aqui, Deus, por cada nação que foi citada aqui. Deus, pelas pessoas que falaram da China, da Europa, da África, Ásia. Em nome de Jesus, Deus, prepara missionários para a Oceania. Senhor, em nome de Jesus, eu quero falar profeticamente aqui sobre o Tibete. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, prepara, Deus, missionários para o Tibete. Prepara, Deus, missionários para o Nepal. Prepara, Deus, missionários, Deus, para a Europa, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo a França. Em nome de Jesus, Deus. Prepara, Deus, missionários, Deus, para as áreas, Deus, longínquas, Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro, eu abençoo, Deus, os brasileiros missionários. Não só os que estão aqui, mas os que estão em todos os lugares, Deus. Pessoas, representantes aqui de outras igrejas, Deus. Em nome de Jesus, pastores que estão aqui, que vão preparar, Deus, missionários nas suas comunidades locais para tocar as nações. Em nome de Jesus, Deus. Ajuda-nos, Deus, a ser, Deus, uma plataforma de lançamento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser, Deus, uma pista, Deus, que vai lançar, Deus, pessoas das nações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querida, acredita nisso que você carrega. Acredita mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Está encerrado? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu profetizo que você vai tocar as nações antes do que você pensa. Eu profetizo que os seus filhos nascerão em outras nações. Eu profetizo que você terá uma
uma unção de plataforma de lançamento para missionários em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir.